Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e cotidiano que fala do Canadá do jeito que você precisa ouvir. Eu sou Massaro Rocha e tenho o prazer de trazer novamente ele, o homem e futuro premier de Quebec, P. Dantas. Seja bem-vindo, seu P. Fala, tudo bem? Fala, Massaro. Mais uma vez, uma grande honra estar aqui com você hoje, principalmente nesse programa que é tão conhecido e ajudou tanta gente e que a gente tem que fazer, porque é muito importante, ainda mais nessa tempestade de neve que não para de cair. O importante é a gente conversar e bater um papo interessante. Não me fale de neve, que isso me dá 3 tipos de arrepio. Nossa, já peletei a quantidade... Peletei, né? Esse verbo já ficou na minha cabeça, né? Já cavei neve pro ano inteiro, velho. Já cansei desse negócio. Isso aí, estamos aqui no nosso segundo programa. O primeiro programa foi fantástico. A gente fez aquele especial de 2 horas para vocês. Tivemos feedbacks fantásticos das pessoas. Muito obrigado por todo mundo que escreveu, que mandou essa demonstração de carinho, falando do que gostou, deixando seus comentários e tal. E, por sinal, eu selecionei 4 comentários aqui, que eu vou ler aqui antes no começo do programa. O primeiro vem do Gustavo Valente. Gustavo me puxou a orelha dizendo que um disco de hóquei não pesa 1 quilo, que nem eu pensava. Pesa 170 gramas. Tá, valeu, Gustavo. Realmente não tem a menor noção de peso. Imagina, uma porrada de um troço de borracha de 1 quilo. A segunda, quem mandou foi meu querido amigo Diego Mendes, falando que energia solar ela leva em consideração a emissão de raios UV e não a luminosidade. Rapaz, eu não pesquisei isso aí, Diego, mas obrigado pelo puxão de orelha. Interessante. Se você estiver ouvindo e entende essas paradas, explica pra gente também. Mas brigadão, Dieguito, eu sei que você ouviu o programa. Outro comentário mais longo, veio da Fábio Marcondes. Ela disse: bom dia, passando aqui para dizer que amei o primeiro episódio do podcast. Bem realista, passando por todo o Canadá. Como futuro imigrante, sempre tenho a sensação de que colocam o país como um lugar perfeito. Mesmo quando dizem o Canadá não é perfeito, o jeito que a pessoa fala acaba dando essa impressão. Acabo me sentindo meio enganada. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Enfim, gostei muito. Não me senti enganada, não. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Muito massa. Muito obrigado. Legal, boa. E, finalmente, tem um comentário do Thiago Silva. Ele disse: gostei demais também. Gostei da analogia de jogar a casca de banana do outro lado da rua e atravessar a rua e escorregar na casca de banana. Essa foi sua, né? Foi. Isso aí. Boa. Pessoal, legal. Vocês façam como o Gustavo, como o Diego, a Fábio e o Thiago. Escreve pra gente, manda mensagem. A gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, tá no Facebook. E aquele negócio antigo também, tá o de e-mail, a gente também tá lá, manda pro contato@Canadá Agora. Manda mensagem que vai ser legal conversar com você. E antes da gente pular pro programa propriamente dito, só deixando um recadinho, a gente tem um Patreon que a gente abriu para permitir que você possa contribuir, possa participar sendo nosso patrono. Então a gente tem várias categorias ali que vão desde o nosso grande agradecimento do fundo do coração, passando por você fazer parte do nosso grupo secreto, onde você tem acesso, além de participar e conversar com a gente sobre o que está rolando, você também vai ter acesso às pautas dos programas e outras categorias também que inclusive dão direito a você ganhar um livro do Canadá por ano. Um livro, eu falei sério, é um livro mesmo. A gente manda, só entre lá, patreon.com/Canadá Agora. Vai ser muito bacana ter você como patrono. Chega de papo furado, né? Vamos pro programa? Bora. Amarius que admare. Eu me pergunto se o latim tem sotaque.
né? Eu não sei se tem que falar com um sotaque mais romano, se eu posso puxar pro baiano, pro Florianópolis, pro gaúcho. Essa é uma área que eu não vou arriscar nessa especialidade não, Massaro. Vou deixar você nessa daí. Então, vamos lá. Começando com uma notícia geral sobre o país, né? Eu descobri, saiu uma pesquisa muito curiosa dizendo que os canadenses continuam a deixar os centros urbanos. A galera está se mandando das grandes cidades. Descobriram, por exemplo, as grandes concentrações que a galera costumava ir, que era Toronto, Montreal e Vancouver, já não estão mais tão atrativas ultimamente. Uma das razões é, obviamente, o custo de vida, né? Você conseguir comprar um imóvel dentro de uma dessas grandes cidades está ficando cada vez mais complicado. No último programa, a gente falou de situações como Vancouver e Toronto, onde o preço médio do imóvel está quase, já passa de $1 milhão, né? Mas uma outra razão que atraiu, tem motivado as pessoas a saírem, foi o Covid, né? Porque muita gente acabou se vendo tendo que trabalhar remoto e perceberam que eles podiam trabalhar remoto de qualquer lugar do país, sem ficar se preocupando com pegar ônibus, pegar trem ou pegar highway para ficar dirigindo. Eles podiam se mudar para uma cidade menor, onde a casa era muito mais acessível, onde eles teriam mais qualidade de vida, as crianças teriam escola, normalmente, como qualquer outra cidade do Canadá, né, Pé? Essa história, você vai, qualquer cidadezinha que você vai aqui, tem um Walmart, tem... O Dollarama. O Dollarama. Menos Yellowknife. Yellowknife tá para abrir. Yellowknife vai ter o primeiro ainda. Vai ter agora. Então, a galera continua saindo. As cidades, eles estimam que o crescimento das regiões rurais do Canadá, de modo geral, né, chegou numa média de 0,7% de crescimento. Veja bem, 0,7% no país inteiro, distribuído pelo país inteiro. E eles mostraram uma lista das cidades que mais cresceram neste último ano. A primeira está em Carleton Place, que fica aqui perto de Ottawa, 3,8%. Eu não procurei a população, mas 3,8% numa cidade pequena dessa deve ser considerável. Depois tem Cowansville, Wasaga Beach, Woodstock, também em Ontário, ali perto de Toronto, Lachute, em Quebec, 2,9%, Collingwood, Ontário, Kelowna, BC. Kelowna é interessante. A gente até gravou um podcast com a Graziella, eles moravam lá em Kelowna. Você escuta, pode deixar? Vai lá, procure esse programa que tá legalzinho. Squamish, também em BC. White Horse, Yukon, ali. A galera tá indo pra lá. Arnprior, em Ontário. Oshawa, que fica na região metropolitana de Toronto, na região metropolitana da Grande Toronto. Centre Wellington, Salaberry de la Valleyfield. Você tem ideia de onde raios é Salaberry de Valleyfield? Opa, que perto. Salaberry de Valleyfield. É aí perto mesmo, né? É perto. Opa, coisa linda. Olha só. Aí, minhas 3 surpresas foram 2 capitais. Halifax, cresceu 2,1%. Querida Halifax, quero conhecer Nova Scotia. Summerside, em Príncipe Edward Island. E Moncton, em New Brunswick, cresceram 2%. Minha conclusão disso, né? Eu também iria para as marítimas, porque eu adoro comer peixe. E não tem lugar melhor para lá, principalmente porque as casas estão mais baratas. Só a única coisa que me assusta nas marítimas é uma cidade de neve. E é interessante você falar desse assunto também, que aqui no Quebec foi muito discutido essa questão com o resultado da pandemia, com o advento da pandemia, como Montreal, e todo dia, geralmente uma vez por semana, eles estão sempre mostrando os índices de como as pessoas têm deixado Montreal e ido para mais longe do centro urbano. E um dos fatores que eles chegaram, das constatações, é que, primeiro, que a pandemia acelerou muitas pessoas a saírem, pegar suas aposentadorias. Então, pessoas que estavam esperando um pouco mais, eles realmente pegaram a aposentadoria deles, porque se a pessoa não acumulou uma certa receita, se a pessoa não fez um bom pé de meia, mas ela tem uma casa, então ela acaba vendendo a casa, que valorizou bastante, muda mais para longe, ela não vai precisar mais ficar no centro urbano, e ela vai continuar a fazer esse dinheiro, usar esse dinheiro para usar na aposentadoria dela, se ela não conseguiu alimentar ali o cofrinho dela.
E uma outra coisa interessante também é que eles acabaram perguntando para as pessoas que estavam saindo de Montreal e vendendo as casas, que muitas dessas pessoas também, elas compraram a casa em bairros que não eram tão conhecidos assim. Uhum. Esses bairros se valorizaram bastante, então as pessoas tiveram um ganho de capital relativamente grande. E o mais interessante é que muitas dessas pessoas diziam que se hoje elas tivessem que comprar a própria casa delas, não teriam capital para isso. Então, ou seja, eles realmente fizeram muito dinheiro, aproveitaram a pandemia e falaram, por que não pegar esse dinheiro, coloca-se uma parte no banco e investe e morar um pouco mais longe. Então, assim, tem várias explicações aí para essa debandada para longe dos grandes centros aí. Interessante. Vocês consideram alguém que se mudaria de um centro urbano se estivesse perto da sua aposentadoria hoje em dia? Então, essa é uma boa pergunta, mas depende de quão longe, porque quando eu não tinha filhos, eu tinha, assim, vamos voltando. Antes de imigrar, eu tinha uma ideia. Quando eu imigrei, eu tive outra ideia. Quando eu passei a ter filho, eu tive uma outra ideia. Então, assim, vai evoluindo no tempo, mas eu não veria problema nenhum em sair dos grandes centros. Eu não estou em Montreal, para quem conhece o Quebec, eu moro na Rive-Sud, que eles falam que é a primeira coroa ali, próximo de Montreal. Estou bem perto de Montreal, mas não estou dentro da ilha de Montreal. Uhum. E, assim, não vejo nenhum problema de estar longe de Montreal, assim. Não sei se eu iria até um pouco mais para longe, mas não tão longe, assim. Ou seja, tá tranquilo. Massa. Eu ultimamente tenho pensado bastante em me aposentar e morar em Portugal. Mas é mais por causa da minha barriga. Minha barriga fala muito alto. E aí? Bom, vamos lá. Próximo, a gente aqui, todo mundo sabe, né? Quem está acompanhando aí, nós vamos ter aí no próximo mês aí as Olimpíadas ali na China, as Olimpíadas de Inverno. É muito interessante que a gente sabe que a China ela tem toda uma maneira especial e até bastante duvidosa de gerenciar os dados das pessoas que vão para a China, e o Comitê Olímpico recomendou aos atletas que eles deixassem os seus telefones no Canadá. A China, a gente sabe que existe muito problema. A China é um país que controla realmente tudo. Eles não têm Twitter, eles têm a versão chinesa do Twitter. Eles não têm Facebook, eles têm a versão chinesa do Facebook. E alguns especialistas encontraram falhas nos arquivos de áudio, históricos médicos de viagem, que isso poderia ser um grande risco para os hackers. Uns pesquisadores de um laboratório de tecnologia de Toronto descobriram várias vulnerabilidades nas questões de segurança e na estrutura de censura de um aplicativo que todos os participantes das Olimpíadas de Pequim vão ter que usar. Um aplicativo que eles pediram para usar, que é o My 2022, e eles vão colocar ali as informações. E o Canadá, ele está muito preocupado com a ida dos atletas canadenses para a China, porque a gente teve muitos problemas relativos com a China recentemente. Para lembrar, o caso dos 2 Michael que ficaram presos lá na China de maneira totalmente incorreta por muito tempo, que era só uma retaliação por causa da madame que estava aqui, a chinesa da Huawei. Da Huawei. Então isso gerou assim, um conflito diplomático muito grande que ainda não foi resolvido 100%, e eles estão ali recomendando que os atletas tomem muito cuidado. O pior cenário que eles falam ali é que alguém seja interceptado e todo o tráfego que esteja circulando no seu celular dos atletas seja registrado com detalhes de passaporte, detalhes médicos. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, eles estão falando muito com isso, e principalmente pelo fato que os organizadores eles acabaram exigindo que eles têm que usar esse aplicativo My 2022, que vai enviar informações de saúde, informação alfandegária, informação sobre o resultado de Covid, status da vacinação, e eles têm que fazer isso 14 dias antes da chegada na China. Então, assim, os especialistas em segurança cibernética, vamos dizer assim, estou tentando traduzir e falar ao mesmo tempo e no nosso idioma. Mas, enfim, tudo que é relativo à segurança cibernética, eles têm falado muito para os atletas tomar muito cuidado, que a gente não sabe o que pode acontecer na China, principalmente se chega-se ao ponto de... É lógico que atletas, a gente sabe como funciona, alguns atletas aproveitam dessa plataforma para se pronunciar, para falar sobre os direitos humanos, e a gente sabe como que acontece na ditadura chinesa. Então, para evitar maiores problemas, até algumas federações estão oferecendo celulares que eles podem usar somente quando estiverem lá na China, mas eles recomendam fortemente de não levarem o celular, porque a gente sabe que na China tudo é muito mais do que controlado. Complicado, hein? Complicado demais. Complicado. Saindo desse âmbito nacional, vamos dar aquele giro pelo país, começando tradicionalmente lá por Nunavut,
nosso extremo nordeste do país. E olha só, continua aquela situação que eu já vinha repetido a respeito de Nunavut no outro programa, né? Realmente é uma região que carece muito em termos de infraestrutura, em termos de cuidado. E a notícia que saiu no último dia 15 confirma novamente, meu ponto de vista, que em Iqaluit, que é a capital do território, foi detectado petróleo, resquício de petróleo na água de consumo do pessoal. Diz que óleo combustível, não precisaram exatamente se era óleo cru ou se era processado, foi encontrado no sistema de água da cidade, mas de acordo com as autoridades do Health Canada, estão abaixo dos valores considerados seguros. Quer dizer, não, estão abaixo dos valores considerados perigosos. Aceitáveis. Perigoso. Tá complicado isso daqui, que é acima do perigoso ou abaixo do aceitável. É isso daí. Mas assim, de acordo com o Health Canada, tá ok. Você pode tomar isso daí e não vai morrer, né? De acordo com essa prova, a cidade de Iqaluit divulgou um comunicado que dizia que a causa tinha sido identificada como um tanque de armazenamento de combustível subterrâneo que tinha ficado lá historicamente, esqueceram, e que acabou se infiltrando na linha de tratamento de água. Muito bizarro isso, não? Tanque de combustível passou ali. Eles disseram que o tanque tinha sido removido e que o vazamento foi remediado. Eu achei isso muito bizarro, cara. É complicado e é interessante que a gente sabe que, principalmente as primeiras nações, o pessoal que está lá no extremo norte, nessa região que a gente está falando aí, eles até hoje, é complicado, em 2022 tem regiões que não têm água potável ainda. Então, assim, é bem complicado para eles já, é uma situação muito difícil já para ter uma água potável. E agora o que acontece é que as autoridades estão falando, se você sentir um cheiro diferente da água, alguma coisa, tipo assim, você se comunica com a gente, fala com a gente. Então, assim, infelizmente a gente vê isso. Canadá, 2022, um país rico e as primeiras nações ainda aí tentando lutar para ter o mínimo que todo mundo merece ter, que é uma água potável saindo da torneira, né? E como você bem falou, né? Isso daqui não é um problema isolado. Eles tiveram uma crise parecida não faz 2 meses. E ficaram quase um mês tendo que ferver água para poder consumir. Então, é complicado. Saindo de Nunavut, a gente atravessa ali e seguimos em direção ao oeste para Yukon. A gente só consegue ir a pé, ou de trenó, ou voando, porque não tem uma estrada, chega ele direto. E olha só que história bizarríssima, meu querido Pierre. As florestas estão desaparecendo. Uma região de floresta ali em Yukon desapareceu. Simplesmente desapareceu. E é uma razão muito, muito bizarra. Você pensa que pode ser o Cthulhu, ou pode ser o Sasquatch, ou algo parecido. Mas não. A gente sabe que ano passado foi complicado, foi um período, como está acontecendo nos últimos anos, é um período de calor extremo, e ano passado foi particularmente pior, onde acabaram acontecendo incêndios por toda a região oeste do país, principalmente British Columbia e Alberta, mas também acabou pegando parte dos territórios. Só que interessante foi isso. Interessante de uma maneira ruim, mas não foi nem fogo, nem inundação que destruiu. Aconteceu um efeito chamado explosão climática, que eu tive que descobrir, fui ler sobre isso, que eu não sabia o que era. Mas quando eu estava lendo, eu lembrei das aulinhas de geografia. Muito obrigado, professora Germana. Eu lembro de você. Eles registraram que ali na região, um trecho de árvore de mais ou menos 60 quilômetros de comprimento e 9 quilômetros de largura acabou pegando a região de Deschutes, a leste do Fort Liard, no último dia 25 de junho. O que é uma explosão climática, né? As explosões climáticas são como se fossem tempestades que aparecem do nada, que vêm seguidas de chuva, trovão, relâmpago e às vezes granizo. É mais ou menos assim, Deus espirrou, sabe? Mas foi um troço violento. Mas foi tão violento que os ventos chegaram a 190 km por hora. Agora imagine o seguinte, os cientistas dizem que estava sol, estava de boa, e foi uma questão de minutos, veio esse negócio do nada, essa rajada, essa pressão numa porrada só. Foram, como eu disse, né, foi uma área de mais ou menos
600 quilômetros quadrados, que foi 60 por 50, 60 por 9, que acabou sendo destruído. E o que eles disseram é que depois que eles conseguiram comparar esses dados, eles conseguiram cruzar com registros de anos anteriores e notaram que isso não é um caso isolado. Isso está acontecendo e começa a acontecer com mais frequência no Canadá. Eles acreditam que sim, isso daí deve estar relacionado com as mudanças climáticas que a gente está observando e que cada vez mais isso deve começar a atingir regiões que em geral são mais abertas, né? São menos povoadas. Ano passado, como eu citei, né? A gente teve um calor extremo na região oeste e inclusive a gente registrou a temperatura mais alta já registrada no Canadá, foi em Lytton, em BC, onde a gente teve temperatura nominal de 49,6 graus. Então, é muito acima do que é considerado saudável para alguém, né? Que nem eles falaram que, como eu falei, isso aconteceu em outros lugares, eles conseguiram comprovar que tiveram outras explosões dessas no norte de Alberta e inclusive em British Columbia. A preocupação deles é que se essas condições começarem a ficar mais frequentes, se o clima começar a ficar cada vez mais favorável para que isso aconteça, a gente começa a observar esse tipo de efeito em regiões urbanas. Por enquanto, a gente só observou em regiões mais rurais ou descampadas, mas se isso acontecer numa região urbana, vai ser o equivalente a você ser atingido por um bombardeio. E isso não vai terminar bem. E é incrível, né, que até 2022 ainda, quem acompanha, que já escuta falar sobre mudanças climáticas desde as primeiras reuniões que tiveram, as COPs da vida, enfim, todas essas que já acontecem desde o Rio e tal, as pessoas ainda muitas pessoas ainda não acreditam, mas todos os dados estão aí dizendo que coisas que eram raros, eventos que eram raros começam a acontecer, mesmo aqui no Canadá, que nem você falou. Eu estou aqui desde 2009 e realmente os programas, os documentários e as pesquisas que saem nesse sentido mostram que a gente vai ter que se acostumar. E uma frase que sempre me marca quando eu escuto algum especialista falando é: nós vamos ter que nos acostumar cada vez mais com esses tipos de eventos. Ou seja, eventos que a gente não eram vistos raros, era coisa que você precisava procurar em livros, em documentários para ver, começa a se tornar algo comum. E isso é bastante preocupante, porque até o momento que a gente via esse tipo de coisa acontecer a cada 10, 20, 30 anos, a gente vai ter que... Eles falam que vai ter que se acostumar com esse tipo de coisa cada vez mais. Isso vai exigir toda uma mudança de mentalidade, de estrutura, ou seja, assim, o ser humano não tem ideia do que está fazendo com o único planeta que a gente tem, mas enfim. E isso é triste, na real é muito triste. Saindo ali de Yukon, vamos seguindo em direção ao sul, né? A gente pega uma carona, a gente atravessa o Alasca para pegar o oceano, dá um abraço no Biden, atravessa e descemos em direção a British Columbia, mais especificamente ali no Estreito de... Qual é o nome do lugar, rapaz? Ali no Estreito de Georgia, entre Vancouver Island e Vitória. Viram um iceberg flutuando ali. Cara, quando tiraram uma foto, uma moradora da região tirou uma foto porque estava olhando para o mar, assim, em direção ao continente, ou em direção ao oceano, enfim, e notou um troço branco flutuando longe, assim, um troço branco gigantesco flutuando no oceano. Ela pensou: meu Deus. Agora a casinha caiu. E ela postou isso nas redes sociais, muita gente ficou preocupada, dizendo: meu Deus, tem um iceberg flutuando em Vancouver. A gente sabe que Vancouver é a região que tende a ser mais quente aqui dentro do Canadá, né? É comum a gente ver iceberg flutuando nas marítimas, na costa leste. A gente vê os icebergs flutuando, e até uma atração por ali. Mas ver um iceberg flutuando em Vancouver era algo que, além de raríssimo, era muito inesperado, principalmente para esse período agora, que é a época de gelo, né? É quando as coisas estão congeladas, não é quando as coisas estão se descongelando. E olha só, ela postou isso daí e pesquisadores da Universidade de Vitória foram analisar e explicaram que não, descobriram que não era um iceberg. Na verdade, aquilo ali
foi uma miragem. Uma miragem que estava refletindo os picos na região de Chilliwack, mais de 180 quilômetros de onde ela estava. Então, eles falaram que devido à curvatura da Terra e à iluminação do dia, a gente conseguiu ver um efeito onde o topo das montanhas acabou sendo projetado no oceano. E da posição que ela estava, ela olhou para aquilo e parecia realmente icebergs gigantescos. Terraplanistas diriam que é tudo mentira, né? Eu ia falar isso agora. Falei, olha, e a prova que a Terra é plana. De um lugar desse você consegue... Tá vendo? Aí, ó, eu ia falar isso agora. Então, terraplanistas diriam que é errado, mas, enfim, os cientistas estão querendo provar que existe, inclusive, ilusão de ótica. Então, você aí que acredita que a Terra é plana, vá lá lutar pelos seus direitos e faça papel de idiota. Exatamente. Todo mundo tem direito à sua opinião. Cara, falando de British Columbia, teve uma notícia aqui muito interessante. Eu queria falar do Jagmeet Singh. Para quem não conhece esse cara, ele é uma figuraça, é um cara muito interessante, é um político aqui, ele é membro do parlamento pelo condado de Burnaby desde 2019, ele é um índio canadense, ele é de origem Sikh, e o interessante é que ele usa um turbante e ele nunca aparece no turbante dele. Então, assim, ele lá em British Columbia, lógico, isso é bem normal, a gente tem muitos Sikhs aqui no Canadá, eles são uma população muito grande aqui, e ele foi eleito recentemente o chefe do Novo Partido Democrático, que é um partido de esquerda, e ele na última eleição que teve aqui no Canadá, foi interessante que como ele é um cara de esquerda, ele falava muito em ajudar as pessoas, combater a falta de transparência, lutar com... Ele não, na verdade, ele tinha uma wish list, né? Ele não oferecia nada de muito concreto, mas ele falava que ia resolver todos os problemas. Ele é um cara muito legal, uma pessoa assim, muito interessante. Ele mora na British Columbia, mas ele aprendeu francês porque ele gostava de hockey. Ele fala francês muito bem. Ele é um cara, assim, é o tipo de cara que todo mundo quer tomar uma cerveja e bater um papo. Ele é muito legal, assim, como pessoa. E o que é interessante é que ele e a esposa dele acabaram percebendo que eles cometeram um erro. Vamos colocar aqui um erro entre aspas, porque eles acabaram recebendo um presente, uma cadeira de balanço no valor de $8.895. $1.895. Para quem não conhece, aqui no Canadá é muito normal eles venderem nas casas de grávida, nessas lojas de grávida, essas cadeiras de balanço para ajudar o bebê. Eu tive uma, inclusive, e é muito interessante, é muito comum aqui, quando você está grávida, você ter esse tipo de cadeira. E a esposa dele, ela acabou aceitando essa cadeira como presente, só que o grande problema foi que, em troca da cadeira, ela falou que ela iria postar uma foto da cadeira na conta dela no Instagram. Então, aí que começa o conflito de interesse. O partido dele, o NPD, teve que falar com a comissão de ética, porque eles tentando mostrar um relatório, divulgar o preço da cadeira, que foi $1.895, que a esposa dele, em troca, tinha decidido postar essa imagem no Instagram. Então, tudo isso foi levado para um comitê de ética. E o interessante de só fazer um parênteses aqui, é que no Brasil, talvez, quando a gente fala de política, muitas pessoas iam achar que isso é uma piada. Vocês estão querendo pegar no pé do cara para uma cadeira de quase $2.000. Mas, assim, aqui, isso é muito sério. Essa questão de ética é levada a sério e ele realmente acabou se complicando porque a esposa dele postou a imagem da cadeira, que é uma Grand Jackson Hawker, que eles falam, e a empresa de móveis, que chama Mount Design. E depois que ela divulgou essa foto no Instagram, ele também tirou uma foto balançando ali o filho dele com a própria cadeira. Ou seja, o partido disse que ele vai pagar o custo da cadeira, ou seja, diz o seguinte, vamos resolver tudo aqui, eu vou pagar a cadeira depois que os jornalistas foram atrás de tudo isso, ele falou que vai pagar, tudo bem que a esposa recebeu como presente, mas ele, como membro do parlamento, ele tem que estar consciente que aqui no Canadá eles podem receber presentes, não tem nenhum problema, desde que seja um valor simbólico abaixo de $200. Então, assim, se você receber um presente abaixo de $200, tudo bem, tá certo, tá dentro das condições, mas presente acima desse valor, tudo que for acima desse valor tem que ser relatado ao escritório da comissão de ética. Então, ou seja, ele vai ter aí mais ou menos 60 dias para explicar a natureza do presente, os benefícios, a origem, a circunstância, ou seja,
Isso abre a porta para muito comentário, porque como ele veio durante a campanha falando que ele era contra todos os privilégios, que todo mundo tinha que ser igual, que principalmente que ele acusou o Partido Liberal, que é do Justin Trudeau, de esconder as coisas, de fazer algumas maracutaias, ele acabou aí cometendo, por isso que ele fala, um pequeno erro nessa cadeira. E é claro que a oposição está aproveitando tudo isso. Em política a gente sabe que toda crise vai ter alguém pronto para usar isso como uma oportunidade. Então o Jagmeet Singh, que é um cara assim, ele é muito engraçado, muita gente boa, mas ele acabou se complicando aí com a sua cadeira de balanço, que a esposa dele, na verdade, fez a inocência de aceitar o presente de quase $2.000 e ainda por cima falar assim, não, sabe de quê? Eu vou publicar e ainda vou colocar na minha conta no Instagram. Pronto, tá aí, para todo mundo saber. Aí foi o que deu. Agora vai ter que se explicar lá na comissão de ética. Esse negócio de comissão de ética é complicado. Eu sei que na empresa que eu trabalho também tem algo parecido. Assim, a gente não pode receber presentes de fornecedores que não passem de $30. E uma vez eu tive que me reportar para o RH porque me mandaram um convite para participar de um evento e era todas as despesas pagas, 3 dias no hotel, etc e tal. E, rapaz, eu tive que preencher um formulário gigantesco. Nossa. Tive que me explicar para o meu diretor. Foi, nossa, cansativo. Mas acabei nem indo, porque daí veio a pandemia. Deu tanto trabalho, falou, deixa para lá. Então, a gente sai dali, vamos sair de BC, a gente pega as Rochosas, né, atravessa de trem e vamos direto para Red Deer, em Alberta. E o que rolou por lá? Alberta, cara, Alberta é um lugar assim, que está na minha lista, né? Na minha lista, não, na lista da minha esposa, porque tem uma frase de um amigo meu, de minha esposa quer muito conhecer Alberta, e tem um amigo meu que fala assim, cara, depois que você passa muito tempo casado, você vai aprender a desenvolver o gosto da sua esposa em você. Então eu falo isso, eu desenvolvi o gosto da minha esposa em mim. Então ela quer conhecer Alberta, eu também quero conhecer Alberta. Mas assim, tem um restaurante em Alberta que ele acabou aceitando, vejam bem, ele acabou aceitando no lugar do código QR, que é o código lá que a gente tem com a prova da vacina, no lugar do código, eles acabaram aceitando fotos de cachorro. Aí fala assim, mas peraí, as pessoas iam no restaurante, um restaurante Red Deer, ele foi obrigado a fechar sua sala de jantar na semana passada, depois de uma investigação, porque aqui tem o Alberta Health Service, que é o instituto que cuida da saúde, e eles acabaram descobrindo que esse restaurante estava aceitando que os clientes apresentassem foto dos seus cachorros em vez das provas de vacinação. Ou seja, eles tentaram ali dar uma maquiada ali nas medidas sanitárias. E aí, o que eles fizeram? O que o Alberta Health Service fez para tentar descobrir isso? Eles pegaram funcionários do órgão, disfarçados em dias diferentes, e falaram para eles ir até lá para constatar se era verdade. 2 desses clientes, os falsos clientes, foram enviados lá, visitaram o restaurante em 2 horários diferentes, no dia 11 de janeiro, e depois eles receberam realmente a notificação que isso estava acontecendo. Chegava lá, mostrava a foto do cachorro, o cara fala, bom, bora, cai para dentro. Então, tudo isso acabou, o restaurante foi fechado, eles tiveram que pagar multa, estão sendo obrigados a participar de uma formação sobre explicação, tudo isso eles estão tentando agora se explicar que foi um erro, todo mundo sabe como estão ali gerenciando a crise, mas é interessante de ver a criatividade das pessoas para tentar contornar as medidas sanitárias que estão válidas até agora. Não tem jeito, as pessoas têm que seguir, por mais que as pessoas gostem ou não, todo mundo tem uma opinião sobre elas, mas não adianta querer inventar. Interessante, só fazer um parênteses aqui, que quando começou, aqui no Quebec, foi a única província que teve o toque de recolher. Pela segunda vez, acabou de recolher, foi a única província que achava que o toque de recolher ia diminuir a quantidade de pessoas. E a gente teve as histórias mais bizarras aqui no Quebec. Teve cara que colocou uma coleira na esposa e falou que eles tinham uma relação de que ele precisava levar a esposa para passear. Teve um outro... Cara, foi muito engraçado. Teve um outro que chegou e ele colocou o cachorro dentro do carro, e quando foi parado para a polícia, falou, não, porque eu estou passeando com o meu cachorro. Tá, mas no carro, né? Não valeu também, tomou. Teve um cara que era um desses influenciadores que ele queria mostrar para os seus seguidores que ele estava burlando a lei. Ele foi para outro lugar, postou a foto no Instagram. Só que o indivíduo, né, o gênio da raça, esqueceu de que Instagram tem metadata e você consegue descobrir localização, horário e tudo. Ele recebeu a multa dele em casa. Então, tudo isso para dizer que lá em Alberta, como em qualquer outro lugar, se você tentar burlar a lei, não vai dar muito certo não, vai acabar sendo cara a brincadeira.
Para quem não sabe sobre o que o Pé tá falando, esse negócio de fechamento era sério. Você não podia sair na rua depois das 10 e até 6 da manhã, não era isso? Exatamente, das 10 às 6 da manhã era tudo, 5 da manhã era tudo fechado. 5 da manhã, que beleza, hein? Então, saindo de Alberta, pegamos ali a Highway 1 e vamos parar em Regina, capital de Saskatchewan, onde historinha clássica, né? Porque a língua é o chicote da bunda, eu dizia a minha avó, né? E o premier de Saskatchewan, o Sr. Scott Moe, que foi eleito pelo Partido de Saskatchewan, que é um partido de centro-direita, ele acabou de ser testado positivo para a Covid-19. Até então, assim, ultimamente, infelizmente, isso está virando um fato comum, né? Muita gente está sendo testado positivo. Mas o que estão pegando no pé dele foi que ele acabou sendo testado positivo depois que ele declarou que não ia precisar que em Saskatchewan não era necessário fazer medidas de isolamento se você tivesse sido testado positivo. Ele disse, não, você está aí, tá de boa, continue andando que nós não vamos reclamar e tal. E Saskatchewan não está exatamente nas melhores condições que você pode imaginar, né? Tem a quantidade de casos por lá está muito alto. Atualmente tem 103 mil pessoas positivas. Dessas 103 mil, 199 estão internadas em centros de, como é que chama? Terapia intensiva. Os números podem parecer piada, né? Quando você está acostumado a lugares muito maiores, mas quando você leva em consideração a densidade da província e você considera ainda que, por exemplo, Saskatchewan não é das maiores províncias do país. E se a gente levar em consideração toda a província, né, que é um território gigantesco, a gente tem 1,1 milhões de habitantes por ali. E desses, como eu disse, né, 103 mil são 10% da população que estão com Covid. Então, é um número considerável. Isso daí, seu Scott Moe. Melhores, espero que você se recupere. Não quero mal para ninguém. E dali, pegamos um avião e vamos parar em Ontário, especificamente aqui, onde eu moro. Ottawa, capital do país, onde um evento curioso me acordou no dia que nevou 50 centímetros de neve aqui na frente da minha casa. Estava eu ali, me preparando para sair e limpar a garagem, quando minha esposa me manda uma notícia dizendo que uma mulher saiu dirigindo um carro por cima do canal Rideau, em alta velocidade. Gênio da raça. Eu falei, como é que é? E aí eu fui ver a notícia, foi exatamente isso. O canal Rideau, para quem não conhece, ele é uma estrutura, é um canal que foi construído ligando o rio Outaouais, também conhecido como o rio Ottawa, ou rio Gatineau. Meu Deus, tem muitos nomes esse rio. Que foi utilizado principalmente durante a guerra entre Canadá e Estados Unidos, na guerra de independência dos Estados Unidos, que era uma região que tinha sido propositalmente construída para servir como porto seco para construção e reparo de navios e também para ter um acesso rápido aos grandes lagos. Pois bem, durante o inverno, esse canal que foi construído, cavado pelo homem, né? Foi feito pelo homem, ele congela e vira um grande ringue de patinação a céu aberto, o maior ringue de patinação a céu aberto, que o pessoal vai lá aproveitar durante o inverno. E esta pessoa, né, resolveu pegar seu carrinho, um carrinho amarelo Sport, e saiu dirigindo. Tem vídeo dela, assim, acelerado, andando. Alguém filmou com uma câmera de segurança assim, de trás da casa dele, viu aquele carrinho amarelo passando por cima do gelo. Só que a bestalhona não se deu muito certo, né? Chegou um pedaço que o gelo tava fino, o carro caiu, né, afundou, e antes o carro não foi até o fundo, porque o rio não é tão fundo assim. Ela subiu em cima do carro, subiu em cima é bom, né? Pegou a câmera e tirou um selfie dela, assim, com o carro afundando. Enquanto isso, os bombeiros vieram socorrer a cidadã, depois de fazer esse papelão miserável. Incrível como o ser humano tem a capacidade... Enfim, nessa era que a gente vive das redes sociais, as prioridades do ser humano parece que mudou, né? Realmente,
Não sei se ela era daqui ou se é uma pessoa que conhece, porque quem conhece um pouco aqui o Quebec, o Canadá, quem vive, sabe que tem alguns lagos que congelam, que as pessoas patinam, só que eles vão medindo a densidade do gelo para saber até que ponto suporta o ser humano, até que ponto suporta um carro, enfim. Mas todo mundo sabe que no momento desse, a última coisa que você vai é arrumar um tempo para tirar uma foto, porque se ela cai no lago, congela, enfim... Realmente, sem palavras para esse gênio da raça. Eu só queria fazer um parêntese para lembrar lá da minha cidade natal, né? Lá em Belém, tem um balneário chamado Salinópolis, onde o pessoal costuma ir. E nesses 40 e poucos anos de vida que eu tenho, todo ano eu vejo notícia de gente que meteu o carro na beira da praia, ficou ali curtindo, a maré veio... e afunda o carro. Cara, todo santo ano as pessoas continuam fazendo isso e continuam perdendo o carro pro mar. Então, um abraço para você, que é muito esperto e fica enfiando o carro em lugares onde não deve. Impressionante. Ainda em Ontário... que esse premier fez, rapaz? Cara, Doug Ford, assim, quem tá aqui no Canadá conhece Doug Ford. Doug Ford... Ele é o primeiro-ministro de Ontário, realmente é uma figura à parte também, é um cara que ele é controverso, ele fala pelos cotovelos, ele faz coisas que você... Enfim, nós vamos ter oportunidade de falar mais sobre ele, porque está chegando as eleições de Ontário e a gente vai colocar mais dentro do contexto. Mas só para dar um pouco do contexto no que a gente está falando hoje, ele é um primeiro-ministro aqui muito contestado, ele tenta jogar um pouco ali, ser um mais conservador e ele tenta... copiar um pouco do que o Trump tem, mas ele mais no estilo canadense para não ofuscar muito. Mas enfim, como a gente sabe que vai ter eleições aqui, e está chegando eleições em Ontário, não no Canadá em geral, mas vai ter eleições em Ontário brevemente. O que você faz quando está chegando a época da eleição? Quando faltam alguns meses e você precisa melhorar a sua imagem. Então, ou seja, o que ele fez? O Doug Ford, ele a gente teve aqui essa semana uma tempestade de neve muito grande, caiu muita neve aqui e em Quebec nós estamos muito mais acostumados com grandes quantidades de neve que Ontário, então para Ontário foi realmente algo assim fora do comum, receber 40 centímetros de neve, não é o comum para eles, é uma coisa que não é como para o quebecois. A gente aqui no Quebec, a gente sabe que quando começa a nevar você nem esquenta, né? Fala assim, vai, manda mais que a gente ainda está contente. E ele, para fazer... Como ele não estava muito bem nas pesquisas, ele está sendo muito criticado pela maneira que ele tem gerenciado a Covid, a crise da Covid, e a gente tem visto politicamente que em vários países, nos Estados Unidos e em todos os outros países, que as eleições depois ou durante a Covid têm sido um referendo sobre alguns líderes políticos. Então, ou seja, aqueles que foram bem estão sendo reeleitos, e aqueles que não foram maus estão tendo que pagar o preço político por isso. Então, ele sabendo disso, ele falou, não, está caindo uma tempestade de neve, eu vou ajudar a população de Toronto. O que ele fez? Ele pegou o carro dele e falou, vou chegar e vou ajudar as pessoas. Ele ali deu uma entrevista meio estranha ali no celular, no carro, enquanto ele estava dirigindo, no vídeo ele não estava com o celular na mão, mas ele estava com o celular assim meio que apoiado, todo mundo já, mas a entrevista, você falando, dirigindo. Mas o mais interessante foi que quando os vídeos que tem dele ajudando algumas pessoas, foi que na tempestade caiu muita neve. Quem mora no Canadá sabe que quando cai neve, aqui é muita neve. E ele pegou uma pazinha, mas uma pazinha de plástico infantil, parecia uma pá de criança. Todo mundo viu que parecia um Photoshop ali, sabe? Eu vou ali, a mídia tal, vai estar olhando, eu preciso de uma imagem de relações públicas, está caindo a tempestade de neve. E foi muito interessante ali, porque acabou saindo um tiro pela culatra, porque como que você vai para uma tempestade de neve ajudar as pessoas com uma pazinha de plástico infantil? Ou seja, é a mesma coisa que nada. Então, todo mundo ficou muito claro que ali foi uma estratégia de marketing da equipe dele. Falou, não, vai lá, você vai ser visto com o povo, você vai ser visto ajudando. Ele tem essa característica mesmo, ele gosta de ajudar, ele está em tudo, ele tem uma característica muito presencial em todo lugar, mas... Essa daí, quem tiver a oportunidade de ver o vídeo, ele cavucando uma quantidade enorme de neve com uma pazinha, assim, chega a ser hilário de ver o Doug Ford tentando fazer isso. Mas assim, vamos ver, saiu recentemente umas pesquisas, ele está na frente das pesquisas, ele está com 37% em relação aos outros candidatos, vamos ver até que ponto ele vai continuar mantendo isso aí. Mas o Doug Ford está aí, tentando tirar neve
com a pazinha de criança. Infelizmente, que lindo, né, cara? Que lindo. Que bela lindo. imagem. Então, pegamos ali, pegamos o Lago Ontário e subimos de barco pelo Saint-Laurent até a capital da Belle-Provence. Chegamos em Ville de Quebec, Quebec City, onde, veja que interessante, seu amigo aí, Pierre. É nóis. François Legault disse, né, François Legault, premier de Quebec, disse que ameaçou começar a cobrar de quem não quiser se vacinar, né? A província de Quebec está assim como várias outras províncias do Quebec, do Canadá e territórios, estão com casos de Omicron explodindo para tudo que é canto. Uhum. E ele já tinha se manifestado em outra oportunidade, tomou aquela decisão que até repercutiu no Brasil bastante, né? Dizendo que quem não apresentasse comprovante de vacina não ia poder entrar na SAQ, que é a loja de bebida, nem nas lojas que vendem cannabis aqui. E que, de repente, teve um crescimento de 4 vezes o número de pessoas que se vacinava, porque, óbvio, quem consegue viver sem pinga, né? Então, pelo menos era isso que ele dizia. Prioridades. Então, ele falou o seguinte, que, tipo, ainda hoje, tem mais de 10% dos quebecois não estão vacinados, com nenhuma dose, que se recusam por alguma razão qualquer. E o troço pode ficar muito pior, porque a gente sabe que por causa desses 10%, novas variantes podem acontecer, sem contar que esse pessoal pode vir a ser internado, isso gera ônus, os custos são altos, os profissionais de saúde já estão sobrecarregados, tem muita gente que está largando a profissão porque não aguenta mais a pressão de continuar trabalhando nesse ritmo, fazendo 12, 14, 18, 20 horas, tipo 4, 5 dias, 6 dias por semana. A pressão com os profissionais de saúde está complicadíssima aqui no Canadá. Mas a realidade é o seguinte, se o Quebec resolver tomar uma atitude como esse, ele não está isolado. Então já tem outros lugares do mundo já tomaram atitudes parecidas. Como, por exemplo, na Áustria, quem tem 14 anos ou mais e que não forem vacinados pode pagar uma multa de até $5.100, que é uma senhora consideravelmente uma senhora multa. Na Grécia, maiores de 60 anos são obrigados até dia 16 de janeiro para receber pelo menos a primeira dose, senão eles vão receber uma multa mensal de $143 chegando ali para você. A Itália é a mesma coisa, só que com valores um pouco mais altos. Quem tiver mais de 50 anos e que não tiver sido vacinado vai pagar multas de $2.200. Então, eu sei que você adora o Legault, né? Apaixonado. Apaixonado. À primeira vista. E assim, essa jogada do Legault é interessante porque é uma imagem muito forte. Porque que acontece nessa mesma semana que ele anunciou essa taxa Covid, aí foi justamente a mesma semana que o doutor Arruda, que era o responsável pela saúde pública aqui do Quebec, ele pediu demissão porque tinha muita pressão, porque o Quebec realmente, ele, na primeira onda que teve, foi um dos piores aí, morreu quase 6 mil pessoas nas casas de idosos, né? E teve a primeira onda, a segunda onda, só que muitas contradições foram acontecendo e o Quebec acabou sendo muito questionado sobre isso. Hoje, a realidade é que realmente o Quebec vacinou bastante, com 2 vacinas, e é um dos primeiros ali, em geral, no mundo inteiro, só que 10% dessas pessoas que não querem se vacinar ainda representam 50% das hospitalizações. Então, muitas pessoas têm reclamado e colocado muita pressão no Legault nesse sentido, que como que, depois de tudo que a gente fez, do passaporte vacinal, a pressão, eles não querem ser considerados, as pessoas que seguiram todas as normas estão se perguntando por que as pessoas que não se vacinam têm os mesmos benefícios que as pessoas que se vacinam. Então, ele está sofrendo muita pressão sobre isso, de como vai fazer, o que vai fazer, e aí, quando saiu essa questão do Monsieur Arruda, que pediu as contas, o Quebec foi muito questionado, porque a Omicron cresceu muito no Quebec, segundo alguns especialistas, foi pelo fato do Quebec não ter tomado a terceira dose antes, como foi o caso de Ontário, enfim. Então, ele está sendo muito questionado, ele tem muita pressão, ele tá caindo um pouco nas pesquisas, então ele resolveu realmente tirar um coelho da cartola. Ele faz isso, geralmente, quando ninguém está esperando, ele faz uma conferência de imprensa e ele soltou essa bomba. O problema disso é
o como ele vai fazer isso, porque existem as questões legais, existem as questões éticas, e você, por exemplo, que a Carta de Direitos do Canadá protege que todo mundo tenha que ser, tem que ter acesso à saúde. Então ele está falando que vai ter, ninguém sabe quanto vai ser, como vai ser, ele falou que vai ser no imposto, mas aí quando ele fala que a pessoa vai pagar isso na hora que for declarar o imposto, será que legalmente você pode cruzar as informações medicais com as informações fiscais? Então, ou seja, ele falou que vai propor essa lei, e o interessante é que ele quer ir a fundo nisso, só que na questão de percepção da opinião pública é muito forte, que as pessoas que estão reclamando que as pessoas não vacinaram, esses 10% está colocando o sistema em perigo, eles queriam ver alguma atitude. Então, do lado político, funciona, porque você solta uma informação dessa, é uma bomba, fala, vocês vão ter que pagar. Isso tem realmente um peso na opinião pública muito grande, mas a questão é como você vai fazer isso e realmente vai viabilizar tudo isso. Mas vamos ver, ele falou que agora em fevereiro volta a Assembleia Nacional aqui do Quebec, volta a abrir, e vamos ver o que eles vão discutir lá dentro. Mas foi assim, realmente, para a opinião pública, tem muita gente que está a favor disso. As pessoas são a favor das medidas sanitárias e as pessoas foram a favor dessa taxa Covid. Mas vamos ver como isso vai se operacionalizar na vida real. O parlamento vai voltar fisicamente? Volta em fevereiro. Estão discutindo ainda, mas teoricamente eles querem, a oposição quer que volte fisicamente, porque como que você fala que as escolas podem voltar, que você fala que as pessoas podem, e se todo mundo está duplamente vacinado, por que eles não podem? Então, assim, por que não? Então, assim, tem muita coisa ainda, mas eles vão voltar em fevereiro, volta às atividades aí em Quebec. Veremos. Ainda na Belle-Provence, o que é isso? Sûreté de Quebec. 3 policiais de medidas antissanitárias sob investigação. Oi? Oi e... como eu diria aqui, pardon, sorry. É interessante que a Sûreté do Quebec, ela é um braço da polícia aqui, porque a gente tem algumas braços. A gente tem a RMSP, que é a Polícia Federal, a gente tem a Sûreté do Quebec, que é a que cuida que seria uma polícia provincial, e eles ali acabaram descobrindo um vídeo, chega a ser inquietante, na verdade, isso daí, porque 3 policiais acabaram participando de uma manifestação de conspiradores que foi transmitida pela web. E você vê as pessoas que são responsáveis por reforçar a lei começar a duvidar das leis. Isso aí começa a criar um pouco de inquietude na população. Esses 3 policiais, eles são apresentados num vídeo que foi postado inclusive online, né? Eles não estavam nem um pouco preocupados ali com a descrição. E é interessante que eles foram lá e falaram que eles estavam inconfortáveis muitas vezes em aplicar a lei devido a eles estarem contra o que eles estavam fazendo. Mas é aí que entra o grande X da questão. Até o fato de questionar as medidas sanitárias, não tem problema nenhum, todo mundo tem direito de opinião, mas quando você é um representante do Estado e você está seguindo as leis, você é obrigado a reforçar as leis do Estado, você não pode ter uma dúvida, porque senão a gente vai chegar no estado de caos total. Se as pessoas que representam a lei começam a colocar em dúvida as leis que estão ali, a gente não vai conseguir evoluir como sociedade. Eles falaram que, às vezes para mim é difícil ter que dar multa para alguém, então, ou seja, é muito complicado. Eles foram levados estão ali no Conselho de Ética, está tudo sendo investigado, eles foram afastados da rua nesse momento, mas é aí que entra o perigo dessa legitimação, porque quando você tem um policial que vai no encontro complotista, que fala que realmente ele tem essa dúvida, você acaba dando um verniz para esses tipos de movimento que acham que está tudo errado, que a gente vive num mundo da ditadura, que as pessoas não podem falar. Então, isso é muito inquietante, as pessoas estão tentando entender o que foi isso, a polícia está tentando entender isso, porque eles são o respeito para colocar a ordem, eles são o espelho e são o exemplo. Se as pessoas que estão lá para dar o exemplo começam a duvidar, assim, eles acabam abrindo uma porta muito maior, ainda mais nas dificuldades que a gente tem até hoje. Então, a gente não sabe no que vai dar, eles estão sob investigação, esses 3 policiais, eles aparecem realmente falando. E é interessante que como essas organizações, elas sempre têm esses nomes assim que dá um verniz de democracia, sobre a liberdade, sempre esse nome liberdade, você vai achar, direitos, o povo, e eles entraram nesse movimento aí, eles fizeram esse encontro na web, você vê ali realmente eles colocando a cara para falar sobre isso. E as pessoas estão tentando
no Quebec, principalmente, a gente está tendo muito caso de Omicron, e quando nem a polícia você pode confiar, imagina o que vai dar o resto aí. Mas vamos ver no que vai dar. Fala um negócio desse, não. Cara, que tristeza. Tá ali, pegamos um barco. Dessa vez a gente tem que pegar um barco comprido, mais longo, um pouco maior. A gente vai ali até o extremo leste do país. Chegamos em St. John, na província de Newfoundland e Labrador. Newfoundland e Labrador. Então, Newfoundland e Labrador. Assim, eu gosto de Newfoundland e Labrador porque é o lado leste, e como eu sou da zona leste de Itaquera, entendeu? Tem uma certa... lado leste é nós. Então, ou seja, a atribuição, o que aconteceu foi tudo na escola, porque teve um exercício num livro didático que acaba, segundo algumas interpretações, oferecendo argumentações anti-imigração. Alguns defensores do antirracismo e um professor universitário, eles acabaram descobrindo uma tarefa ali que foi entregue a uma escola secundária em St. John's, dizendo que isso poderia resultar em bullying ou discriminação. A tarefa é de um livro didático, que um pai ele ficou preocupado, porque quando ele viu o que os alunos estavam escrevendo, que podia dar alguma dúvida ali pelas razões pelas quais imigrantes e refugiados deveriam ser permitidos no país. Era o exercício de perguntar o que o livro ali, as pessoas achavam, as crianças achavam entre os refugiados e os imigrantes. E as duas razões eram o seguinte: para as pessoas que eram a favor de imigrantes e refugiados, diria, o Canadá, o que poderia ser? O Canadá é um país grande, com espaço para muito mais pessoas, e a outra razão era, os imigrantes fornecem novas ideias, novas habilidades. Então, você tinha ali os prós e os contras. Só que a professora Dolores Mullings, que é a professora na Memorial University, disse que ela estava preocupada com as sugestões dos pontos de vista contra do livro didático, porque isso aí podia implicar um grande problema para recém-chegados e os novos residentes. E quando você vê as questões no livro, ali fala por quantos imigrantes o Canadá deveria aceitar. Então, nas questões a favor, como a gente falou, o tamanho do país, tudo, mas o problema é quando você vê os argumentos que poderiam ser usados contra, você encontra ali que os imigrantes acabam utilizando e aproveitando do welfare state, dos programas sociais. Então, ou seja, isso está escrito no livro, isso é muito inquietante, porque você acaba estigmatizando essa ideia de que o imigrante vem para realmente abusar do país. E a outra sugestão é que dizia que a mudança na composição étnica do país aumentará as tensões raciais no Canadá. Então, ou seja, é interessante quando a gente fala do Canadá, que a gente sabe o Canadá é um país aberto, mas quando você tem isso num livro didático, como um argumento opondo à imigração, você acaba realmente abrindo uma porta muito enorme aí para esse tipo de coisa. E o governo de Terra Nova Labrador, lá de Newfoundland Labrador, ele recebeu, na verdade, 1.645 imigrantes de janeiro a novembro do ano passado, e desses 1.645, 406 refugiados. É muito interessante quando a gente fala entre imigrantes e refugiados, porque às vezes, quando a gente fala com canadenses, pessoas que não conhecem como funciona o sistema de imigração, eles meio que colocam todo mundo no mesmo barco. Eles acham que imigrante é refugiado e refugiado é imigrante, que não é verdade, isso é completamente diferente. E a metade dos refugiados que chegaram em Newfoundland e Labrador eram do Afeganistão. A gente sabe o que aconteceu com o Afeganistão, tiveram que sair. Então, o Canadá recebeu, só Newfoundland e Labrador recebeu 406 pessoas. E em junho, o governo da província anunciou que gastaria quase 8 milhões para ajudar a cumprir sua meta para atrair imigrantes, que é de 5.100 imigrantes anualmente até 2026. Aí, tudo isso acabou levantando ali muitas questões, as pessoas ficaram muito preocupadas, porque como que um livro didático numa escola, principalmente num país como o Canadá, coloca como opção de argumento que a mudança da composição étnica no país aumentará as tensões raciais no Canadá. O ministro da Educação, Tom Osborne, disse que revisou a tarefa do livro e acredita que o currículo dos estudos sociais precisa de uma atualização, ou seja, está ali naquela gerenciamento de crise, e está todo mundo de olho, porque é o tipo de coisa que alguém escreveu, alguém editou, todo mundo viu, todo mundo leu, mas foi aprovado de alguma maneira e estava nos livros das escolas aí, esse tipo de argumento contra a imigração. Vamos ver no que vai dar isso aí. Que fiasco, hein, Newfoundland? Que fiasco. Saímos dali, vamos pegar um barco de novo, a gente precisa voltar para New Brunswick dessa vez. E... que isso, rapaz? Não sabia que você seguia hockey. Ah, cara, eu jogo hockey, cara. Olha, e depois, cara. Isso é um assunto para um outro programa, mas... eu gosto muito de hockey e eu aprendi a jogar aqui porque uma das minhas estratégias de
aprender a conviver e me integrar melhor na comunidade, eu vou ter que deixar o futebol de lado e eu vou ter que aprender a jogar hockey. Então eu comecei ali assistindo vídeo no YouTube, comprei patins, fui praticando, depois fiz um curso, mas enfim, eu gosto de hockey, conheço, a gente pode fazer um programa só falando sobre isso. Por um momento eu pensei que você ia dizer que sua estratégia de migração era vir como jogador de hockey. Não. A minha estratégia é formar o primeiro time brasileiro de hockey no gelo. Aí a gente vai jogar no campeonato, vamos levar esse time, jogar o Brasil e Canadá, a gente vai ver o que vai acontecer, meu. Olha aí. Vamos ver. Esse é o plano. Tô procurando aí mais jogadores aí. A gente vai lá para a próxima. Em Olimpíadas futuras aí, já pensou Brasil e Canadá no hockey, vai ser uma coisa de louco. Mas enfim, o número do Willie O'Ree, aposentado pelo Boston Bruins. O que acontece? Para quem gosta de hockey, para quem talvez não esteja muito... Quem gosta de hockey já conhece, mas quem não está muito familiarizado, às vezes quando você entra numa arena de hockey de um grande time, do Canadiens de Montreal, do Boston Bruins, do Jets de Winnipeg, do Maple Leafs de Toronto, do Senator de Ottawa, quando você vai assistir um jogo dele na arena, você vê alguns números pendurados bem no alto lá. Você vê número 22, você vê alguns números pendurados lá. E as pessoas perguntam, mas por que esses números estão pendurados? Porque é uma tradição do hockey, em geral, que quando uma pessoa é muito boa, o cara é um craque, o cara marcou a história, o número que ele usava, ele é retirado. O que acontece? Quando esse número é retirado, nenhum outro jogador tem o direito de usar, ou seja, novos jogadores não vão poder usar. Por exemplo, aqui no Canadá, no Quebec, a gente tem vários lendas do hockey, uma delas é o Maurice Richard, que é um dos mais conhecidos, ele usa o número 9, tem o Guy Lafleur, que usa o número 10, então, ou seja, o Canadien de Montreal, o time tira esses números, então ninguém, o cara pode ser o craque que fosse, chegar hoje no Canadien de Montreal, ele não pode falar, eu quero jogar com o número 9, com o número 10, porque esses números já viraram lenda, você não pode usar, então por isso que a gente tem os números, você vê número 99, número 70, e assim vai. O que acontece é que esse O'Ree, ele teve o número dele aposentado pelo Boston Bruins. O Boston Bruins, que é um time de Boston, que é um dos grandes rivais de Montreal também, ele acabou aposentando a camisa 22 desse jogador. E durante foi uma cerimônia que teve no TD Garden, antes de um jogo contra o Carolinas, o Hurricanes da Carolina, o número dele foi hasteado e ele devia ser, ou seja, o número foi aposentado e ninguém pode usar. Infelizmente, ele não pôde estar lá pessoalmente, mas ele foi ali de maneira virtual. Mas por que é interessante falar do Mr. O'Ree? Porque ele foi o primeiro jogador negro da Liga Nacional de Hockey, ou seja, ele foi nascido em Fredericton e se tornou o primeiro jogador de hockey negro a jogar na Liga Nacional de Hockey. E quando ele entrou em jogo, pela primeira vez, foi em janeiro de 1958. Ou seja, assim, faz muito tempo, ele hoje tem 90 e poucos anos, ele assim, é super conhecido, mas o hockey era, como muitos esportes, foi um esporte muito, da maioria jogados por brancos, então não tinha negro. Então quando ele jogou era realmente uma coisa muito nova, uma coisa muito diferente, e ele marcou a época dele. Para vocês terem uma ideia, ele é só o 12º, a importância de ter esse número retirado, ele é só o 12º jogador da história do Boston Bruins a ter seu número aposentado. Então não é para qualquer um, ele entra numa categoria aí dos notáveis do hockey, e é muito interessante de ver isso daí. O primeiro, e ele é aqui de New Brunswick, ele assistiu tudo de maneira virtual, mas está aí, o primeiro jogador negro. Porque eu não estava lá ainda, né? Eu cheguei um pouco depois. Então, agora eu não quero mais jogar, porque eu não quero. Não vou poder ser o primeiro, então deixa pra lá. Não quero. É interessante você falar isso, porque o fato dele ser negro e estar jogando hockey no Canadá, nessa época, ainda por cima, porque entre 40 e 60 foi quando aconteceu toda a história das tensões raciais no Canadá também. Não só no Canadá, mas na América do Norte como um todo. E tem até a história esqueci o nome dela, mas ela foi colocada na nota de $5 agora. Meu filho estava contando a história dela. Vou ficar devendo essa história. Enfim, vou ficar devendo essa história. Mas eu conto outro Próximo dia. programa. Mas isso que você falou é verdade, porque também, só para dar um pouco de contexto, a Liga Nacional de Hockey, ela compõe Canadá e Estados Unidos. É a mesma, então os dois países jogam na mesma liga, só que os times, ele nessa época, como você falou, tensões raciais, ele jogava no Boston Blues, no Blues em Boston, ou seja, ele jogava lá nos Estados Unidos, que é pior ainda, entendeu? Porque aqui no Canadá a gente sabe que, então, ou seja, nessa época um negro jogando no esporte de brancos lá nos Estados Unidos
não era coisa fácil. Admirável. Parabéns para ele. Parabéns para ele. Willie O'Ree. O'Ree, número 22. E aí, a gente tem nossa última chegada, completando nosso giro pelo país. Atravessamos ali, vamos de carro mesmo. Chegamos em Nova Escócia, onde tem boas notícias. Se você, papai, mamãe, tem seus filhotes e precisa mandar para creche, daycare, para o serviço de guarda, o governo anunciou que finalmente, a partir da última sexta-feira, cuidadores de crianças vão poder economizar 25% nas taxas nos cuidados retroativos a crianças. E isso conta a partir do dia 1º de janeiro. E até o final do ano esse valor vai poder chegar a 50%. Por que isso é uma boa notícia? Bom, porque qualquer dinheiro que você gaste a menos é muito bem-vindo. E segundo, porque serviço de criança sai caro. Em geral, sai muito caro, com exceção de algumas províncias ou algumas cidades que têm um subsídio dado para os pais. É o caso de Quebec, por exemplo. Em Quebec existe um grande subsídio para cuidado de crianças. Então, existem até os programas que eles chamam de garderia $10, ou era $7. Eu já não lembro mais quanto está o valor. Já faz tempo que o meu saiu da garderia. Eu acho que Quebec tinha garderia $7. $8 agora. $8, muito obrigado. Então, por sinal, é um grande motivo das pessoas escolherem o Quebec, por causa de toda essa questão de investimento em bem-estar social que começa na infância. Mas no caso de Nova Escócia, eles não tinham um negócio desse. Então, quando você tinha que desembolsar, você desembolsava do bolso inteiro. Então, com essa iniciativa, eles estimam que as pessoas vão poder começar a economizar cerca de $200 por mês por criança, com custos relacionados a cuidados. E isso tende a ficar ainda maior até o final do ano. Mas você deve dizer, tá, beleza, isso é massa, mas tem lugar? Então, esse é um outro problema, né? Porque não adianta ter incentivo se não tem quem possa ficar cuidando. O governo se comprometeu junto com essa notícia que vai abrir 1.500 novos espaços sem fins lucrativos, o que, em teoria, teria que ser lugares ainda mais baratos, né, custos subsidiados, para daqui até o final desse outono. Com isso, a província deve estar contando com cerca de 9.500 lugares de serviço de guarda de crianças e de creche, em modo geral, daqui até 2026. Pelo menos esse é o plano que eles têm. Então, boa notícia. Eu não tenho mais crianças para mandar no serviço de guarda, mas eu acredito que quem deve ter gente ouvindo a gente em Nova Escócia. Se você estiver ouvindo Nova Escócia, conte aí se é o seu caso, se você ouviu falar disso daí. Se você está feliz, está comemorando, você vai pegar esses $200 que sobrou mais e vai comprar cerveja para comemorar, ou não, né? Então, ou fralda. Mas coisa interessante que sempre a gente fala essa questão do serviço de criança, que o Quebec, fiscalmente, é uma das melhores províncias para a família. Fiscalmente falando, se você tem família, criança nova, o Quebec é realmente, fiscalmente, muita vantagem. Só esse adendo. Muito obrigado. É isso aí. Com isso, a gente fecha esse rodão no país e a gente seguimos com o programa. Je me souviens. Ei, meu querido P, que acontecimento histórico a gente tem para falar essa semana? Que evento importante a gente tem para reconhecer no país? Cara, o Canadá é muito interessante. Quando eu cheguei no Canadá, e você também acho que foi a mesma impressão, quando você andava, principalmente quando você vê Vancouver, British Columbia, você vê a quantidade de chineses que tem lá. Quando você vem para Montreal, você vê o Cartier chinois, o bairro chinês. E eu sempre me perguntei muito, cara, de onde veio tudo isso, como começou, e acabei descobrindo, cara, que o 1º de julho todo mundo sabe que o 1º de julho aqui é a festa do Canadá. É a festa onde a gente vai lá, vamos comemorar a Confederação, menos pro Quebec. No Quebec ele comemora o Dia da Mudança. Porque o Quebec vai ser um assunto para um outro podcast, porque o Canadá não comemora, o Quebec não comemora muito o 1º de julho. Enfim.
E só que para a comunidade chinesa, cara, o 1º de julho é conhecido também como o Dia da Humilhação. É um dia obscuro para os chineses no Canadá. Por que isso? Porque o dia que eles consideram que é o dia que o Canadá excluiu os chineses do país. Os chineses, para todo mundo, para quem sabe, para quem não sabe também, os chineses eles ajudaram muito a construir a estrada de ferro do Canadá. A estrada que a gente fala que liga o Canadá de leste a oeste, que a gente tem muito orgulho, ela foi construída entre 1881 e 1885, e mais de 17 mil imigrantes chineses construíram a porção mais difícil da estrada, que era porque o projeto ele tinha que passar pelas Rochosas ali, tinha que passar pelas Rochosas para ligar a Colômbia Britânica com o resto do país. Então, os chineses eles vieram para contribuir como imigrantes, eles foram contratados por uma empresa como imigrantes, e eles faziam o trabalho mais pesado, inclusive o trabalho mais difícil, que era colocar as partes explosivas. Então, quando tinha que colocar os explosivos lá, imagina a técnica de explosão em 1881. Então, tudo isso era dado para os chineses fazer. Então, foi eles que fizeram uma grande parte do trabalho ali. E o pior de tudo é que eles recebiam metade do salário dos canadenses, dos outros brancos. Eles eram os únicos também obrigados a pagar pela comida. E a gente fala o Canadá, tal, toda essa história e tal, mas os chineses sofreram muito. Estima-se que mais ou menos entre 600 e 2 mil chineses morreram de tudo isso. Imagina também, né? Na doença, as bombas. Sim. E desde que os chineses chegaram no Canadá, que foi em 1858, eles já eram vítimas. A gente vê muita coisa acontecer hoje na história e a gente vê que a história muitas vezes repete, porque quando eles chegaram em 1858, eles já eram vítimas de racismo. O pessoal falava que eles eram sujos, eles eram acusados de trazer doenças foi logo depois para quem gosta de história, da guerra do ópio que teve ali na China, fala que eles traziam as drogas. Então não foi o Donald Trump que inventou isso, que o mexicano traz doença e drogas. Ali o Canadá também já acusava, alguns canadenses, não o Canadá, acusavam os chineses ali de trazer doenças e drogas para o Canadá. E o pior de tudo é que quando a estrada de ferro foi finalizada, o chefe da empresa que contratou os chineses, para você ver o nível de falta de respeito com essa população, com o ser humano, ele recusou a pagar o retorno dos trabalhadores para a China. Ele falou, tá, acabou, vocês vieram aí, construíram, morreram, deu uma explosão, beleza. E eles foram abandonados na Colômbia Britânica e aconteceu, eles foram ostracizados, eles não arrumavam emprego, uma população totalmente descriminalizada. E o que eles fizeram? A gente precisa sair daqui da Colômbia Britânica, a gente não consegue voltar para o nosso país, e eles foram para onde? Para Toronto e Montreal. Interessante, então por isso que você vê uma boa quantidade da comunidade chinesa em Toronto e Montreal. E você vê como continua, para ficar pior. A situação nesse mesmo ano, o governo começou a exigir uma taxa de entrada para chineses no país. Começou bem devagarzinho ali, com $50, mas rapidamente a taxa passou a $500, ou seja, aquilo podia representar, em 1885, o salário anual de uma pessoa. Então, como que você ia fazer? Ou seja, você já estava ostracizado, você já estava discriminado, você não tinha dinheiro para voltar para o seu país, e muitas dessas pessoas, desses chineses que vieram para o Canadá, não podiam nem trazer a família dele. Ou seja, não tinha como, estava realmente ali numa sinuca de bico. Por isso que a segunda maior comunidade se encontra hoje no Quebec. E o que eles fizeram? Chegando ali no Quebec, para se proteger, o que eles fizeram? Fazendo, se todo mundo está indo contra a gente, a única maneira de se proteger é a gente se unir cada vez mais. E eles criaram ali o Quartier Chinois, que a gente fala que é o bairro chinês, que é bem no centro de Montreal. Então é ali que nasce o famoso bairro chinês, porque foi uma necessidade do ser humano, de uma comunidade, de um povo, de se ajudar para não ser ali continuar sofrendo o que eles já estavam sofrendo, né, para se proteger, exatamente. E em julho de 1923 que o parlamento adota a lei da imigração chinesa, que é por isso que foi no dia 1º de julho de 1923 que o Parlamento do Canadá adotou a lei de imigração chinesa, que é também conhecida como a lei da exclusão chinesa, ou seja, como eu falei um pouco, os chineses eles não tinham direito de entrar no país e muitos daqueles que estavam no país não tinham como trazer a família para morar com eles. Por isso que ficou conhecido aí o 1º de julho, quando passou essa lei, conhecido como o Dia da Humilhação. E aí só em 1930, isso foi em 1923, 1967 que essas normas foram abolidas, mas
o Canadá só reconheceu o erro com a população chinesa em 2006, que eles realmente reconheceram o que tinham feito. Então, assim, a gente viu no fenômeno das grandes imigrações que os irlandeses e os chineses sofreram nos Estados Unidos, que no Brasil também a gente teve a época da grande imigração que o Brasil queria ali, quando acabou a escravidão, queria priorizar a imigração europeia para dar uma branqueada na raça. E a gente vê que no mundo inteiro alguns imigrantes são mais queridos que os outros em certos países. Então, assim, 1º de julho, sim, festa da Confederação, todo mundo comemora, mas fica aí na história do Canadá, que para os chineses ficou conhecido como o Dia da Humilhação. Que fato coisa, interessante. Né? Muito triste, porque eu sabia dessa história da China. Eles, inclusive, esse século o século XIX é conhecido na China como o século da humilhação, né? Você falou que foi bem no final da Guerra do Ópio. Na verdade, a China teve 2 guerras do ópio, né? E depois disso teve a guerra com a França, teve a invasão japonesa. Então, teve várias potências da Europa e da Ásia tentando dividir a China. O chinês perdeu muito da sua identidade nesse tempo. Foi um período foi um período de muita humilhação, né? Eu acho que o termo correto é esse. E só começou a acabar quando começaram os movimentos que vieram com o Kuomintang e todo o nacionalismo chinês. Novamente o Canadá me surpreendendo, né? Sabendo que já não basta tudo que foi feito com os nativos americanos, a gente também conseguiram maltratar que eles trouxeram para trabalhar. Mas, bom que tomara que a gente aprenda com a história, né? Não adianta ficar batendo em cachorro morto, mas é bom que a gente aprenda e não fique repetindo essas coisas. O Canadá! Então, bloco novo no programa. No último programa a gente deu um giro pelo país. Hoje a gente vai trazer esse bloco onde a gente comenta algo de muita importância que está rolando aqui no país, que vale a pena um pouco da nossa atenção. Nesse caso, nós temos novas leis em vigor agora em 2022. Muita coisa que eu não tinha a menor ideia que estava rolando. Algumas eu já tinha ouvido falar e a gente vai dar uma passada por cima aqui com vocês para ver o que está rolando. Vamos fazer uns jogralzinhos, faz uma, eu faço a outra. Beleza. Só um detalhe, assim, eu não posso me conter pro viciado em política que eu sou. No Canadá, quando a gente fala de lei, a gente fala a Bill aqui, e é um fato interessante que a gente vê a Bill tipo C96 ou S7. Por quê? Porque quando você vê uma lei que vem do federal, não de província, que vem do federal, quando vem com a letra C, é porque ela vem da Chambre de Communs, ou da Chamber. Então, ela vem com a letra C. E quando ela vem com a letra S, é porque ela nasceu lá no Senado, porque assim, ela passa, tem a primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura. Então, quando ela vem com a letra C, porque ela foi criada na Chamber, se ela vem com a S, é que ela foi criada no Senado. E um detalhe interessante, que como o Senado, eles não são votados, eles são indicados, eles não podem criar lei de origem financeira, ou seja, tudo que é questão a budget, finanças, o Senado não pode fazer, então só vem da Chamber. Só um pequeno detalhe aí do viciado em política, só uma curiosidade. E você ouviu aqui no Canadá agora, esse aqui é um poço de cultura. Esse homem é um arcabouço do conhecimento político. Coisa maravilhosa. Eu vou começar com essa daqui. Veja só, foi proibido oficialmente as chamadas terapias de conversão no Canadá. Que eu fiquei estarrecido quando eu descobri que isso existia, na verdade. A partir de 7 de janeiro desse ano, a gente tem... acaba o conceito de terapia de conversão. O que significa? Bom, na prática, ainda existiam em vigor no país tratamentos terapêuticos, que eles chamavam terapêuticos, onde eles tentavam fazer com que uma pessoa homossexual se transformasse numa pessoa heterossexual cisgênero. Ou seja, você não pode ser lésbica, você não pode ser gay, você tem que ser heterossexual. E isso daí era reconhecido e era trabalhado no país e era aceito, e era oficial, e era legal até dia 7 de janeiro de agora, tipo, 2 semanas atrás, né? Uma coisa interessante que eu vi nessa história
é que um movimento de líderes cristãos nos Estados Unidos e no Canadá estão criticando a abolição dessa lei, dizendo que isso é errado, que o Canadá sim deveria continuar a manter isso daí, porque eles fazem a adoção desse tipo de tratamento é um bem para as pessoas. Está fazendo só bem para pessoas. Por sinal, já que você citou um número, essa daqui é a Bill C4. Opa, vem da Chamber. Explosiva. C4. Buf. Cabu. Proibição de plástico de uso único. Ou seja, o Canadá, todo mundo sabe, tenta ser um líder aí na área do meio ambiente. Então, uma proibição federal de plástico de uso único foi prometida até o final de 2021, mas em novembro o governo anunciou que a proibição será adiada para 2022. A proibição inclui 6 itens de plástico de uso único, incluindo sacolas, talheres e canudos. O Canadá ele tem feito um esforço aí para ser um exemplo na utilização de plásticos, mas vamos ver até que ponto tudo isso vai ser entrar em vigor, porque a gente sabe que hoje o plástico, primeiro que o plástico é um material muito barato e ele está em todo lugar, então vamos ver se realmente eles vão conseguir reforçar isso daí. Se eu bem lembro dessa história aí, isso acabou sendo um compromisso ainda do protocolo de Kyoto, que eles acabaram reforçando isso daí com o encontro de Paris. Era para ter sido entrado em vigor em 2021, mas como eles tiveram que gastar tiveram um pequeno gasto aí com um troço chamado pandemia, as coisas ficaram meio atrasadas e eles receberam muita pressão também da indústria petrolífera. Como a gente sabe, o Canadá é um grande produtor de petróleo. Então, alguém teve que lutar no lobby para essas coisas funcionarem. Isso é um ponto interessante que você falou. Quando a gente entende como funciona o lobby, é interessante ver a questão moral, ética, eu acho legal, todo mundo fala meio ambiente, tal, essas coisas. Mas quando chega na questão econômica, o assunto muda um pouco. Por isso que eu tenho os meus... Eu vou ficar um pouco ali com o pé atrás, vamos ver. Ainda falando nessa onda de petróleo, outra lei que começou a entrar em vigor esse ano, lei federal, é o fim do financiamento de combustíveis fósseis. Com isso, o governo federal anunciou na última COP26 que ia interromper novos financiamentos a projetos públicos diretos para o desenvolvimento de negócios na área de carvão, petróleo e gás até o final de 2022. E que ia transferir todo esse investimento para projetos de energia renovável. Né? Atualmente, os Estados Unidos, o Reino Unido e outras 21 nações também aderiram a essa promessa. Por enquanto, nos outros países é mais promessa. O Canadá diz que é ali, carteira batida, assinada. Eu quero ver o que a Alberta vai fazer. Eu estou esperando para ver o que vai rolar. Isso aí é uma questão assim, uma das únicas maneiras de realmente, eu acho, a minha opinião pessoal, né, não tem nada de científico nisso, eu acho que a única maneira de realmente os países vão começar a se preocupar e fazer alguma coisa vai ser no dia que a gente tiver, por exemplo, uma lei internacional que nem a gente tem como a gente tem no caso de massacre universal, você tem lá em Haia um juizado penal, que quando tiver esse tipo de coisa vai poder penalizar, não importa quem, não importa onde, eles vão começar a se mobilizar, porque eles fazem que nem assim, a gente escuta muitas palavras, promessa, compromisso, mas todo mundo faz promessa desde da primeira Rio 92 e até hoje. Sim. Eles vão mudando. Então, assim, enquanto não tiver algo realmente que fala assim, não, você vai poder ser processado, por isso que nenhum tribunal penal que existe mundial, eu acho que não vai, enfim, essa é a minha opinião pessoal. Tem que acontecer alguma coisa mais trágica aí. Você sabe que já tem os países do Pacífico, vários países do Pacífico, eles se juntaram e entraram com uma ação junto ao Tribunal Internacional. Eu aprendi isso no xadrez verbal. Um grande abraço para você, Felipe Figueiredo e Matias Pinto. Meus grandes companheiros semanais. Eles entraram com uma ação contra países desenvolvidos, porque várias daquelas nações ali, que são nações insulares, elas estão para desaparecer. Eu acho que Tonga é um dos lugares que já tem programa para seus moradores, seus cidadãos, para irem para outros países. Eles têm programas de emigração. Emigração climática. E eles entraram com um processo no Tribunal Internacional exigindo que os países desenvolvidos paguem para os cidadãos desses países uma indenização, porque eles perderam o país, cara.
Isso é sério, justamente por isso, porque você não tem como controlar, que nem às vezes eu vejo países de primeiro mundo desenvolvido querendo exigir taxas de países subdesenvolvidos, que estão numa outra etapa econômica do país, que você não tem como nivelar. Não adianta, por exemplo, países que estão preocupados ainda em alimentar o cidadão, não está preocupado em consumir de maneira... É muito difícil você... Todo mundo sabe que é necessário, todo mundo sabe que precisa, mas é muito mais fácil para os países desenvolvidos impor certas normas, mas a realidade dos países subdesenvolvidos talvez não se enquadram nessas normas. Enfim, vai falar muito sobre isso ainda. Vamos. Mudança nas restituições do imposto de carbono. A partir de julho, o desconto concedido aos residentes de Alberta, Saskatchewan, Manitoba e Ontário, devido ao aumento do custo de precificação do carbono, serão emitidos trimestralmente em vez de anualmente. Dinheiro bom aí. Interessante. Você sabe por que veio essa história? Manda. Então, porque a gente está com essa história, o Trudeau abraçou a causa da emissão de carbono no país. Colocou um preço pelo uso do carbono que a gente está. Então, desde 2018 que ele está com essa meta, apesar de que tinha sido promessa de campanha dele de 2015, e tá perseguindo esse negócio. É basicamente, de modo geral, como é que funciona, né? Diz que cerca de $20 por tonelada era quanto as empresas tinham que pagar para por carbono emitido. Hoje, a gente já está em $50 por tonelada e ele continua aumentando esse negócio. Então, se a empresa, você faz uso de carbono, você está ferrado. E, por outro lado, cidadãos têm desconto, sabia? Nessa história. Você pode lá se foi a palavra de novo. Restituição. Você pode pedir a restituição por isso daí, e dependendo da província de onde você está, isso pode chegar... Também isso é calculado com base no tamanho da sua residência, na quantidade de pessoas que moram, mas pode chegar, por exemplo, em Alberta, você pode chegar a $1.400 de restituição, por causa, dependendo das condições da sua casa, se você utilizar energia renovável, equipamentos ecossustentáveis, materiais sustentáveis, vai ter uma boa restituição. O Quebec ele tem a taxa de carbono dele também, antes do governo federal. Exato. Eles aqui têm bastante... falam muito sobre isso. Saindo do âmbito nacional, vamos dar uma olhada no que entra em vigor nas províncias. Começa ali, vamos em quase ordem alfabética. Vamos começar em British Columbia. Tá tudo errado aqui, não tem ordem nenhuma. A partir de fevereiro, os moradores de British Columbia, eles vão poder pedir o reembolso das embalagens de leite que eles tiverem gastos. Aí você está se perguntando, mas Canadá não tinha só embalagem, o leite não é em saco? Não era só em saco? Não, ainda tem leites em outros formatos. Pessoas têm leites em garrafa de vidro, tem aquelas embalagens longa-vida, de quadradinha, de papelão e plástico. Papelão. E a partir desse ano, assim como funciona no Quebec, por exemplo, que você devolve as latinhas, você devolve as garrafas e você tem o dinheiro de volta, vai acontecer também com as embalagens de leite. Então você vai poder levar para lugares de distribuição e vai poder pegar o seu ressarcimento de volta. A província de British Columbia espera conseguir reciclar 40 milhões de containers de leite por ano. É muita vaca. Eu só gosto de dizer isso daí. É muita vaca. Interessante que aqui no Quebec agora começou um projeto que já tinha em Ontário, era reciclagem de garrafas de vinho. Aqui se consome muito vinho e não tinha um lugar para reciclar. E já existia agora, eles começaram estão fazendo os primeiros testes aí para o pessoal poder reciclar o vidro, porque o vidro é mais complicado, enfim, tem uma série de particularidades, mas vamos ver. Eu sempre achei que vidro era mais fácil de reciclar do que... Não, aqui no Quebec, o vidro usado no vinho, eles sempre tiveram um problema com isso. A própria SAC, né, que é o órgão do governo que vende vinho, eles cobravam do governo, eles cobravam deles para pegar para reciclar, mas falam que tinha uma certa dificuldade, enfim, é uma longa história, mas parece que vai começar a mudar isso aí. Muito bueno. O que mais em British Columbia
Licença médica remunerada. A partir do dia 1º de janeiro, funcionários de meio período e período integral na Colômbia Britânica têm direito a 5 dias de licença médica remunerada. Aí, tá vendo? Porra, as coisas mudando aí, cara. Covid tá mudando todo o conceito aí, tá mudando toda a estrutura da governança do Canadá. É engraçado esse negócio, né? Porque foi quando eu tava lendo essas leis que eu descobri que a licença médica remunerada não é lei em todo o país, né? Isso altera bastante. Não é para todo mundo. Curioso. Falando de British Columbia, Alberta. Olha só, a gente falou de Nova Scotia agora há pouco, mas quem mora em Alberta também vai começar a se favorecer com o preço das creches tendendo a cair. Então, com parte de um acordo de 3,8 bilhões de dólares com o governo federal, as taxas de creches em Alberta vão ser cortadas pela metade, em média, a partir de 1º de janeiro. E o objetivo deles é conseguirem chegar no modo Quebec, ou quase, $10 por dia em creches para até 2025. Eles também esperam que com essa nova lei, que eles devam criar 40 mil novos lugares, né, novas vagas para as creches, nesse valor de subsidiado, até $10 por dia. Muito bem. Vai lá. Não, continue. Eu ia dizer que o Justin Trudeau, agora nessa última eleição, essa foi uma promessa dele, de refletir o sistema de creches do Quebec para o Canadá. Ele vai investir muito dinheiro em todas as províncias para eles tentarem simular e copiar o mesmo sistema, que é um sistema muito efetivo, é conhecido como um sucesso enorme aqui em Quebec, mas tem uma série de dificuldades, mas ele em outras províncias, mas ele vai tentar. A intenção é que as outras províncias sigam esse mesmo modelo, que já é um sucesso aqui no Quebec. Eu vou complementar com essa última, porque ela é muito tosca, eu vou deixar você pegar uma decente, né? Só para dizer que a Alberta vai receber um novo código de área. O 5º código de área de Alberta, a partir de 23 de abril, você vai poder ter um telefone que começa com 368. Interessante, hein? Isso é importante. Tá aqui, eu tinha que falar. Tá certo. Saskatchewan. Detector de fumaça obrigatório. A partir de 1º de julho, todos os edifícios residenciais de Saskatchewan serão obrigados a ter um detector de fumaça e um detector de monóxido de carbono. A lei inclui edifícios com dormitórios regulares, com casas, condomínios, apartamentos, sobrados, duplex, motéis, que não é o tipo do motel do Brasil, muito cuidado, não é esse aí, e não. Casa de repouso. Não é esse tipo de motel, relaxa. Antes dessa lei ser introduzida, os edifícios construídos desde 1988 eram obrigados a ter um alarme de incêndio. Os edifícios construídos a partir de 2009 eram obrigados a ter um detector de monóxido de carbono. Até tarde para pôr uma lei dessa aí, né? Eu fiquei assustado com isso daqui. Eu comecei também outra coisa, achei que era geral. E resolvi procurar esse negócio de incêndio, negócio de detector de carbono. Você sabe qual é a principal causa de incêndios no Canadá? Não. Vela. E ainda mais do que tudo de madeira, né? Ajudou. A galera dorme com vela acesa, acende vela pra tomar banho na banheira e dorme, deixa a vela perto das coisas, a vela pega fogo. Não. Se tiver mais interesse por procurar sobre prevenção de incêndio, achei um site muito bom. Entre no cfps.ca. C de Carlos, F de faca, P de Paulo, S de Silvia.ca. Entre lá, porque é muito bom. Eu adorei o site. Coisas muito interessantes. Saindo dali de Saskatchewan, Manitoba. Olha só. Mudanças nas investigações de denúncias de direitos humanos. A partir do 1º de janeiro, Manitoba vai estar implementando mudanças na Comissão de Direitos Humanos da província para permitir que o departamento responda a reclamações de direitos humanos mais rápido. As mudanças permitem que o diretor executivo da comissão despreze as reclamações e recuse a investigação de algumas reclamações, além de estabelecer prazos e audiências e decisões. Sob o sistema atual, pode levar até 6 anos para que uma queixa de direitos humanos seja resolvida em Manitoba. A bela burocracia. Eita, que beleza. Ai. Fala sério. Ontário. Ontário, área do Massaro. Aumento do salário mínimo. O salário mínimo de Ontário está aumentando para $15 por hora a partir do dia 1º de janeiro. O que, segundo os críticos, ainda não é o suficiente para ganhar um salário digno na província. Realmente, assim, todo mundo, quem sabe o custo de vida é muito alto e a gente está tendo agora no mundo inteiro, a inflação está chegando, batendo na porta, mas o interessante é que no começo
da pandemia, muito se falava do salário mínimo, todo mundo falava do aumentar o salário mínimo para $15 a hora. E aí, o mais interessante, muita gente falava ainda, não dá economicamente e tal, mas empresas privadas começaram a aumentar. Isso que acabou criando ali uma onda ali, e agora todo mundo falou, não tem como você não pagar menos de $15 por hora. E a pandemia, com o advento da pandemia, a gente está tendo muitas pessoas têm mais emprego disponível do que pessoas, então, ou seja, naturalmente o aumento de salário foi se impondo aí. Interessante. Só para contextualizar quem está ouvindo, se você não está com a calculadora na mão, $15 por hora, se você pegar um emprego de 8 horas por dia e trabalhar mensalmente, isso dá $31 mil por ano. A média de salário do Canadá a média familiar de $48 mil. Então, só para você ter uma ideia, quanto vale isso daí. E não se esqueça que um imóvel em Toronto e Vancouver custa $1 milhão. Então você sabe quanto tempo você vai precisar ter comprado isso. Que horror. Aí em Ontário, os aumentos de aluguel estão de volta. Claro, né? Acabou a pandemia, o pessoal começa a abusar. O congelamento de aluguéis de Ontário, que era uma medida que estava destinada para ajudar os moradores durante a pandemia, termina agora em 1º de janeiro. O governo Doug Ford estabeleceu uma diretriz de aumento de 1,2% para 2022. Significa que se você tem um aluguel, o mínimo que o seu inquilino... Não, como é que chama? O dono do imóvel... O proprietário. O proprietário. O mínimo que o proprietário vai poder cobrar de você é 1,2% de aumento, mas ele pode vir a cobrar mais. Né? Sinto muito. Você tem que dar muito cuidado, principalmente aqui no Quebec. A gente tem a regia do Quebec, do Bâtiment do Quebec, né, que quando você vai renovar o seu contrato, ele tem um limite que ele não pode passar disso. Só que se seu apartamento é novo, tem uma cláusula que permite um aumento sem respeitar, enfim. Ixi. Se o seu apartamento é novo, você pode aumentar porque você investiu. Então, assim, tem que tomar muito cuidado de que ano é seu apartamento com essa cláusula na hora que você vai assinar contrato aqui no Quebec. Putz. Ontário. Facilidade nas bombas de gasolina. Nas bombas, não é a bomba que você está pensando, hein, gente? Calma. Tá. Enquanto os preços do gás atingem altas históricas na província, o primeiro-ministro de Ontário, o nosso grande Doug Ford, que a gente já falou previamente, prometeu um corte no imposto sobre o gás de até 6 centavos por litro, entregue até 31 de março. Que maravilha. Então, 6 centavos. 6 centavos. Fazendo outro parênteses aqui, eu queria mandar um abraço pro seu Tanguy Bagdadi, do Petit Jornal. Acabei descobrindo que o preço do barril do petróleo chegou a valores recordes ontem. Nós chegamos aos valores... nós passamos ao pico de 2014, que tinha sido o maior valor do petróleo até então. Então, esperem boas coisas nos próximos meses. Promete, 2002 promete. O Putin ali, Ucrânia, tudo acontecendo. Nossa, tem mais... Tá escrito nas estrelas. Iêmen atacando Emirados Árabes, tá uma beleza. Mas fiquem atentados que vai ficar triste. Passando para Quebec, La Belle Provence, veja só. Mudanças no currículo de Quebec. A partir do ano letivo de 2022, o ano letivo de 2022 começa em agosto, setembro, as salas de aula em Quebec vão começar a ensinar cultura e cidadania em Quebec, ao invés do programa de ética e cultura religiosa. O novo programa se concentra em 3 aspectos principais: cultura, cidadania em Quebec e diálogo e pensamento crítico. O programa vai estar sobre... Essas mudanças vão entrar no programa piloto agora em 2022 e deve começar a ser ensinado em toda a província em 2023. Tem muito debate sobre isso aqui, vamos ver, porque o grande debate é que as pessoas estão querendo saber se eles não vão querer criar o mini Quebecois padrão de viver. Então, ou seja, quando se fala cidadania em Quebec, as pessoas perguntam o que é a cidadania em Quebec. Então, assim, vamos ver como isso vai ser na prática, porque a gente sabe como funciona a situação. Quebecois. New Brunswick. Mudanças para abordar o vaping jovem. New Brunswick está exigindo que todas as lojas de vape... Para quem não sabe, vape é aquele pessoal que fuma... Aquele cigarro eletrônico. Eletrônico.
e que compram, são todas as lojas que compram uma licença de $100 a partir de 4 de janeiro, embora não seja aplicada até dia 1º de abril. A província disse que as licenças permitirão inspeções de negócios, aumentarão a responsabilidade e permitirão a comunicação em caso de recall. Só um parênteses aí nesse negócio de VAP, é muito interessante, que eles utilizam muito, eles falam muito que, nossa, porque isso ajuda a diminuir a quem quer parar de cigarro. Isso não é cientificamente provado, os grandes estudos ainda não chegaram a essa conclusão. E aqui no Quebec, principalmente essas lojas, eu não sei em Ontário, em New Brunswick, mas aqui em Quebec, muitas dessas lojas quem comanda essas lojas são pessoas duvidosas ligadas à máfia e aos motoqueiros. Então, assim, não é o lugar mais interessante ali, mais transparente nas questões ali legais, enfim. Tem um troço interessante sobre isso daí. Eu fui ver os números, eu sou tarado por número, né? Em 2012, a renda, os negócios com vaping no Canadá giravam em torno de 309 milhões. Hoje, esse ano, final de 2021, nós terminamos com 1,2 bilhões de dólares em faturamento com negócios com esse cigarrinho. Em comparação, o consumo de cigarro baixou de 31 bilhões, meu Deus do céu, muito ligado, para 23 bilhões em 2019. Então, o consumo de cigarro de fato caiu, mas ele simplesmente está mudando de lugar. Eu acho que é só uma questão de tempo. Isso foi uma estratégia das empresas porque quando criaram isso, eu li um pouco sobre isso num livro interessante que fala como, acho que esqueci o nome, mas uma das principais que fizeram isso, que eles acabaram com os estudos, que a indústria do cigarro tem estudo para tudo, eles têm institutos enormes de pesquisa nisso, eles viram que as novas gerações, elas estavam realmente não aderindo, porque elas ligavam o ato de fumar da maneira antiga às gerações anteriores. Então, isso ficava aquela coisa meio de velho. Então, por isso que, se você pegar esses novos cigarros, eles são como muito mais, assim, dinâmica, o estilo, o design é muito mais voltado para o jovem. E, assim, a nicotina continua lá, a nicotina que vicia continua lá. E, às vezes, muito mais do que em cigarros. Então, ou seja, você preparou um novo materialzinho bonitinho, um novo gadget para o jovem, para você substituir esses fumantes que estão parando por essa nova juventude. Aí quando você vê a propaganda que é feita, é justamente direcionada para o público jovem. Eles dão da mesma maneira que a Marlboro criou lá no passado a imagem do cowboy viril fumando, agora, se você pega esses comerciais desses vaping, você vê que é tudo voltado para o jovem, aquela coisa de, enfim, como que a gente sabe. Então, assim, é toda uma estratégia que tem por trás para simplesmente continuar fazendo florescer a indústria do cigarro. Triste, hein? Para de fumar, isso não leva a lugar nenhum. Ainda em New Brunswick, medidas de proteção a animais. Coisas boas, eu sou um defensor dos bichinhos. Ainda que seja só uma proposta, New Brunswick planeja implementar medidas adicionais de proteção aos animais a partir de 1º de janeiro. As novas medidas devem incluir a exigência que todos os vendedores de cães e gatos forneçam um certificado de saúde válido aos compradores, além de padrões aprimorados que atrelem a novos padrões de cuidados animais, que inclui várias siglas que eu não vou ler aqui, porque não importa. Existem vários códigos que favorecem isso daí. Eu acho que já está tarde. Eu já vi algumas iniciativas que estão proibindo a venda de cachorros em pet shops agora. Cachorros e gatos não podem ser vendidos em pet shops. Se você quiser, você vai ter que comprar direto de criador. E o criador diz que tende a ser mais exigente. Não sei. Vamos ver. Nova Escócia? Sim. Alteração no registro de adoção. A Nova Escócia está introduzindo mudanças no registro de adoção que permitem que crianças adotadas e pais biológicos acessem seus registros de adoção assim que completem 19 anos. As mudanças entrarão em vigor já em abril. Isso é interessante, cara, porque realmente, assim, as pessoas que eu conheço, amigos que eu tenho que são adotados, por mais que durante muito tempo a gente viu que existe uma proteção entre esses contatos, chega uma hora que parece que meio natural, a pessoa quer saber, e até para questões de saúde, porque quando você desenvolve uma certa doença, você precisa de um doador, você precisa de ter um
link genético com uma pessoa, não adianta. Você precisa saber quem é, de onde veio, até possíveis doenças que você vai ter no futuro. Então, tem uma série de questões aí que são bem interessantes, né, que envolvem essa questão da adoção. É curioso. Eu vou te contar um caos aqui rápido. Você já viu que aqui eles têm um conceito do middle name, né? Nome do meio. Sabia que você pode colocar, quando você tem um filho, você pode colocar quantos nomes você quiser como nome do meio? Ah, é? É. Nossa. Eu tenho um amigo aí em Quebec que ele e a esposa tiveram um filho e ele resolveu colocar meu nome como nome do meio do menino. Eu falei, por que você fez isso com a criança? Ele é loiro, branco, de olho azul, tipo um cara de Massaro. Ele, mas é legal. Eu falei, muito obrigado, mas teu filho vai te odiar muito. Bom caos aí. Então, Prince Edward Island, a ilha do Príncipe Eduardo. Um abraço, Príncipe Eduardo. Anunciou que aumenta o salário mínimo. A partir do 1º de abril, não é mentira, o salário mínimo na ilha do Príncipe Eduardo vai aumentar para $13,70 a hora. O aumento de 70 centavos do salário mínimo de PI ainda o coloca como o salário mínimo mais alto das províncias do Atlântico. Aí, bora pro Atlântico. Porra, morar em Príncipe Eduardo, $13,70. Cara, dá menos de 30 mil por ano. Tá bom. Newfoundland and Labrador. Impostos sobre refrigerantes. Isso aqui também é interessante. Newfoundland and Labrador está introduzindo um imposto de 20 centavos por litro sobre bebidas com adição de açúcar a partir de setembro. O imposto deve trazer cerca de 9 milhões para a província. Ou seja, se você quer complicar a sua saúde, você vai pagar mais por isso. 9 milhões por 20 centavos. Quantas garrafas vão ter que vender? Mas se você vê o consumo, pelo menos eu observo muito isso quando eu vou no mercado, aqui, pelo menos em Quebec, as pessoas bebem muito refrigerante. E mais engraçado que engradado de refrigerante, às vezes é mais barato que engradado de água. Você vê as pessoas saírem com muito, muito, muito refrigerante. E é mais ou menos o que acontece com o cigarro, né? O cigarro aqui, eles já pagam taxas muito mais fortes, muito mais altas do que quem fuma. E eu já vi Quebec aqui falando que ele gosta quando ele viaja, porque o pacote de cigarro que ele paga $15, quando ele vai para outros países, ele paga muito menos da metade. Então, ele diz assim, eles reclamam muito disso, mas é aquela coisa de o governo está preocupado com a sua saúde, entendeu? Então, vamos tocar no seu bolso e assim vamos incentivar você de maneira amigável a parar de maltratar o seu corpinho. Maltratando seu bolso. Pare de tomar açúcar, não precisa de tudo isso também. Vamos lá, territórios do Noroeste, maior treinamento para novos caminhoneiros. Aqueles que desejam entrar no campo da condução de caminhões vão precisar fazer um programa de treinamento obrigatório de nível básico para receber sua licença classe 1 a partir de janeiro. Antes, os caminhoneiros precisavam apenas passar por um exame prático e teórico para receber a certificação. Você já assistiu um programa que passava no Discovery Channel, que é... Os Caminhoneiros do Gelo. Caminhoneiros do Gelo? Era esse que você ia falar? Era esse negócio, nossa, cara. Ali nossa, dá medo, cara. Sai fora. É esse trabalho que os caras querem, cara. Ser caminhoneiro pra dirigir em cima do lado congelado. Não dá ali não. Não dá. Às vezes, quando... Não sei se já aconteceu que você está dirigindo, aquele dia de neve frio, que aqui faz aquele frio... E aí você tenta colocar a aguinha lá, não sai a aguinha. Você lembra que tá acabando a aguinha pra limpar o vidro. Aí você tem que sair, cara, naquele frio gelado. Rapaz, imagina dirigir. Não dá. Não é pra mim. Não nasci pra isso. E você não vê nada pelo caminho, né? É só gelo. E você? Não. Parabéns. Meu grande abraço a quem é caminhoneiro. Parabéns. Toda a minha admiração para os caminhoneiros do gelo, mas eu não nasci pra isso. Parabéns. Não dá. Yukon, proibição de sacolas plásticas descartáveis. A partir de 1º de janeiro, as sacolas plásticas, vai sair, uma hora sai. Plásticas descartáveis são proibidas em Yukon como parte de passos iniciais para uma proibição mais ampla de plásticos descartáveis no Yukon e refletem o feedback recebido após o envolvimento com as empresas Yukoners e Yukon. De acordo com o comunicado da empresa vai soltar um comunicado de imprensa em todo o território. O território também está planejando a proibição de sacos de papel descartáveis a partir de 1º de janeiro de 2023. Ou seja, como a gente falou um pouco antes, tem um esforço aí para eliminação de
muito plástico aí em todo o Canadá, inclusive nas províncias, nos cantos mais gelados do nosso Canadá, no norte do Yukon. Pai, justo. Carrega sua sacolinha de pano, eu tenho uma coleção delas. Fechando esse grande monte de lei que tá rolando no país, Nunavut vai ter um novo feriado. Pois é. O dia 30 de setembro, que foi declarado como o Dia Nacional da Verdade e Reconciliação, ele não tinha sido reconhecido por Nunavut, como uma forma de que, falando em bom português, isso é uma palhaçada. Eles não gostaram muito da atitude do Trudeau, mas agora resolveu adotar isso daí como um feriado legal a partir de 2022. Né? Meados de setembro, o governo tinha dito que não tinha tido tempo suficiente para reconhecer o feriado formalmente, mas que iria se esforçar para que isso acontecesse em 2022. Lembrando que, e aqui é o momento fofoca, né? Este ano, foi o primeiro ano que teve esse feriado, dia 30 de setembro, o primeiro-ministro, Justin Trudeau, resolveu passar o feriado na sua casa, num chalé em BC, junto com a família, ao invés de participar junto com as comunidades que foram até Ottawa para fazer uma passeata e andar tudo juntos. No feriado que ele criou, né? O feriado que ele criou. Valeu, Trudeau. Um abraço. Valeu, Trudeau. Atividades e dicas culturais. A gente realmente precisa de um nome para esse negócio. Isso é muito comprido, mas enfim. Tem uma dica aqui que eu li essa semana, um livrinho muito interessante chamado Canada, A Very Short Introduction. Um livrinho realmente very short. Vale a pena. É um livrinho bem curtinho. E eu descobri que ele faz parte de uma série e eu vou atrás de outros agora. Ele faz parte de uma série da Oxford University. E eles têm vários desses livrinhos, assim, que contam de maneira rápida, dão um grande apanhado, assim, com informações muito interessantes sobre o país. Você consegue encontrar na Amazon ou na Renobré, e você não está vendo aqui, mas eu estou vendo quando estou gravando com o PE, ele tem um livrinho da Oxford. Eu tenho vários desses, vários. Eu gosto de... boa essa série, muito boa. Muito boa, eu gostei. O livrinho é muito barato, me custou 10 pila. Eu comprei o Kindle dele, então com imposto deu 8,70 e pouco, mas é muito bacana. Eu recomendo. Uma leitura rápida, você consegue ler numa sentada, são 100 páginas, 130 páginas. Recomendo fortemente. Faz um grande apanhado da história do Canadá e mostra como o país é diverso. E você, seu Pierre, o que você tem? Cara, eu vou ali, eu vou dar uma dica de filme, cara. Quem tá vindo pro Quebec, especialmente, ou quem está no Quebec, quer conhecer um pouco aí, acho muito interessante você se abrir para conhecer um pouco a cultura do Quebec, e nada melhor do que você ver filmes que mostram muito como acontece a vida aqui. E tem um filme que chama-se Le Guide de la Famille Parfaite, ou seja, o Guia da Família Perfeita. É um filme muito legal, é um filme muito bem feito, é um filme provocativo, ele tem uma mensagem muito interessante que fala do pai Martin, que ele coloca muita pressão na filha dele, a filha dele faz rock, faz um monte de coisa, a Rose, e ele chama ela sempre de minha campeã, e ela tá ali na idade de 16 anos, e ela não quer decepcionar o pai dela, então ela tá ali, tenta fazer de tudo para não decepcionar os pais, mas aí é interessante que ela começa a ter alguns problemas na escola, começa a ter alguns problemas relativos à droga, e quando o pai dela vai descobrir que tudo aquilo que ele passou como conhecimento e valores, ela não aceitou. É muito interessante você ver essa relação pai-filho nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade de resultado, uma sociedade de pressão, uma sociedade de que o nosso filho tem que ser melhor, a gente tem que... Tem uma mensagem muito interessante nesse sentido aí, é um filme muito legal mesmo, está disponível no Netflix, então quem tem Netflix pode procurar Le Guide de la Famille Parfaite,
E tem um campeão que é o Pierre-Luc. O Pierre-Luc é um dos personagens do filme que ele é muito interessante. Ele é a imagem daquele do jovem milênio que não quer trabalhar, mas os textos, cara, assim, você ri muito. Se você quiser praticar o seu francês do Quebec, você ri muito com ele. Ele é aquele cara que não quer trabalhar, que fala, meu, peraí, mas você tá falando assim comigo? Nossa, você tá me oprimindo. E o cara tá tipo, peraí, mas você tá aqui pra trabalhar. Mas assim, eu não vou dar o spoiler, mas o Pierre-Luc é meu personagem favorito. É o jovem milênio que tipo, cara, calma. Como assim entrar 8 horas pra trabalhar? Então assim, é muito legal, é muito interessante. Então pra quem tem interesse de ver um pouco esse debate aí, essa provocação nesse sentido da pressão que a gente coloca nos filhos, porque desde cedo a gente está pensando, o filho nem nasceu onde eu vou estudar, o que ele vai fazer, que curso que ele vai fazer, e como isso reflete quando o nosso filho vai para outra sociedade que é a escola, que é uma segunda sociedade depois da casa, e como ele lidar com tudo isso e a vontade que ele não tem de decepcionar os pais. Tudo isso passa de uma maneira muito interessante, mas vale a pena. Fica aí a dica. Eu vi no também. Netflix. Muito bom, cara. Assistam. É muito massa. É isso aí, seu pé. Fechamos esse programa? Conseguimos. Valeu, tamo lá, passou rápido. Nossa, quase, deu menos de 2 horas. A gente conseguiu fazer da última vez, deu menos de 2 horas. Isso daí. Galera, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua participação. A gente continua a dizer, esse programa foi feito para vocês, ele é feito com carinho mesmo. E continue mandando seus comentários. Para todo mundo que estiver ouvindo isso daí no final de semana, aproveitem. E se você estiver ouvindo qualquer que for o horário, aproveitem também. Só para do mês. Fiquem em paz. Semana que vem a gente está aí. Um abraço. Valeu!